Boa noite a todos. Hoje é dia 23. Estamos em mais um podcast, o segundo podcast da nossa série. E hoje com a presença de Leonardo Santana. Leonardo Santana, psicoterapeuta, fundador do Instituto Terapêutico Alfa, pesquisador da medicina da floresta, das medicinas da floresta, e há 12 anos pesquisando ayahuasca, entre outras medicinas. E vamos falar de um assunto bem que as pessoas às vezes nos questionam, né? A gente, quando foi trazer essa pauta aqui, veio uma situação bem complicada. Então, por isso trouxemos o Leonardo, porque a gente sentiu que vamos conversar hoje sobre alguma base científica, né? Então, Leonardo, se apresente a nós aí como uma pessoa que tem esse conhecimento todo aí, que vai nos transmitir agora. Ok, obrigado. Danilo, boa noite. Wayne, Zé, a galera que está aí nos assistindo, boa noite a todos. Uma honra, Danilo, muito grande, um prazer enorme em meu nome e em nome do Instituto Alfa, receber esse convite e atender esse chamado de trazer para as pessoas um pouco de informação descontaminada. Eu costumo usar muito esse termo, sabe? É descontaminar a informação. Ela pura e simples como deveria ser. Muito importante que as pessoas conheçam e saibam do que se trata de uma forma clara, objetiva, como se estivesse explicando para uma criança. É isso que a gente procura sempre observar. Então, te agradecer por essa oportunidade. São poucos lugares que permitem, né? Quem agradece somos nós. E realmente é um assunto polêmico que merece. Inclusive, estamos aqui com o Wayne, o nosso parceiro de todas as noites. E o Wayne também tem algumas experiências nesse campo, então é bem interessante. O Wayne foi o que sugeriu a pauta, né? Então, Wayne, boa noite. Boa noite. Léo, obrigado por você ter aceito o nosso convite. E vai ser muito bacana esse bate-papo, porque temos muitas dúvidas. Eu experimentei o Zé Ricardo e o Danilo não, né? Sim. Mas eu já experimentei, então eu tenho algumas dúvidas a respeito do que já aconteceu, do que pode acontecer, porque eu quero voltar, eu quero fazer de novo, então eu quero estar mais preparado. Inclusive para a segunda parte também. Não, isso é uma coisa que todo mundo que eu conversei, Léo, vamos fazer essa pauta, conversei com o Zé Ricardo, fazer essa pauta, não sei o quê, mas isso é droga. Você não vai falar de droga lá, né? Então não seria uma boa a gente falar sobre isso, tal, não sei o quê. Aí eu converso com um amigo, tal, isso aí é psicotrópico. Pega mal para os patrocinadores. Fica uma questão chata. Então, estamos aqui também à noite com o Zé Ricardo. Zé Ricardo, a lenda da Baixada Santista. Não, a lenda do showbiz. Do showbiz da Baixada Santista. José Ricardo. Léo, muito bem. É um prazer estar com você aqui para explicar para todos nós essa confusão que cria, né, nas nossas mentes, né? Sim. É droga, não é droga? É uma droga boa, é uma droga ruim? Sim. Então a gente precisa entender e aprender com você que o podcast que nós criamos, né, Danilo? Me corrija se eu estiver errado. É justamente para isso. O podcast é para esclarecer todas as dúvidas, né, dos nossos ouvintes aí, porque a gente está procurando trazer pessoas que realmente mostrem para a gente coisas que sempre são questionadas e a gente realmente quer aprender contigo. Aí, pode agregar, né? Posso agregar, exatamente. Muito bem. Vamos lá, Léo. Começando aqui, vamos falar de ayahuasca no que diz respeito à base científica da ayahuasca, né? Muita gente nos questiona que a ayahuasca não tem. Se você procurar na internet, você vai ver que tem pessoas que falam que a ayahuasca não tem base científica alguma, que é uma loucura, que vicia, que tem vários fatores contra, e a gente está aqui para colocar os prós e os contras. Claro. Então queremos saber qual a vantagem que a pessoa tem de consumir esse tipo de produto e para que serve. Isso é recreativo, não é recreativo? Então, uma palavra, Leonardo aí, que é o pai da matéria. Ok, obrigado, Danilo, mais uma vez, né? Então, a medicina, nesse caso, né, a ayahuasca, ela tem princípios ativos, que são psicoativos, que vão atuar no cérebro, né, de várias formas. Não é um único princípio ativo. O que se tem mapeado hoje dentro das várias
princípios ativos, né, que a ayahuasca tem, a dimetiltriptamina é o principal. É o que dá o efeito psicodélico, vamos assim dizer. Que é o DMT. Que é o DMT, ou a molécula do espírito, né, que é largamente divulgado. Mas ela tem também outros princípios ativos, né, as armalas, as beta-carbolinas, enfim, é um conjunto de princípios ativos que atuam de forma sistemática no seu organismo e que vão produzir um efeito terapêutico, um efeito de resgate de memórias. Então, é uma medicina muito utilizada para tratamento de traumas, para tratamento de a depressão profunda. Eu tenho muitos pacientes de depressão profunda, borderline, suicida, dependência química. Então, assim, são vários os aspectos em que a medicina pode ser utilizada. Então, dessa forma, as pessoas que geralmente procuram estão em busca de algo, seja de uma cura, seja, sabe, de autoconhecimento. A medicina também proporciona essa possibilidade de um aprofundamento nesse autoconhecimento. Então, é uma medicina muito poderosa, e eu digo, toda ferramenta muito poderosa, ela necessita de expertise para a utilização. Então, você pega um bisturi, você não coloca um bisturi na mão de uma criança. Então, o bisturi na mão de um cirurgião vai fazer uma cirurgia, na mão de um psicopata vai fazer um estrago. Então, a ferramenta, o bisturi, não tem culpa do uso que se faz dela. Então, o que a gente sofre muito hoje é com o mau uso da medicina ayahuasca, como das outras medicinas também. E essa forma equivocada de utilização provoca essa visão distorcida na sociedade. Então, a falta de informação descontaminada, científica, provoca essa visão distorcida da realidade do que é ou o que são as medicinas. Então a gente pode dizer que a ayahuasca ela já está conosco, já está conosco há muitos anos. Há muitos anos, sim. Mas ela foi difundida mais a partir de 1930. Perfeito. Com o seringueiro, né? Sim, Raimundo Mestre Irineu. E daí, inclusive naquela época, provavelmente, a gente, por uma analogia, a gente chega à conclusão que já teriam algumas situações, alguns problemas naquela época. Porque mesmo o Mestre Irineu, ele dizia que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Então, explica para nós o porquê dessa colocação e por que nem todos são para ayahuasca. Danilo, veja bem, quando você faz uma consulta com um médico, e aí você relata um problema. Cara, eu tô com esse problema. E aí o médico vai analisar o seu caso, vai fazer uma anamnese, né, do seu comportamento ou do seu problema, e vai falar, a medicação indicada é essa. E aí, se você tem, por exemplo, uma comorbidade ou uma doença ou alguma coisa já pregressa e que pode ser potencializado com aquela medicação, o que o médico vai fazer? Não, nós não vamos usar essa medicação porque ela tem determinado princípio ativo que vai interagir e que pode ocasionar isso. Então, nós vamos utilizar essa outra medicação, que ela é melhor, vai funcionar melhor e vai produzir o efeito que a gente quer. Então, é uma anamnese médica de você entender qual é o problema e utilizar a medicina correta para o tratamento daquele problema. Então, vou tomar um antibiótico. Para quê? Não, porque me deu vontade de tomar, vou ali tomar uma bezetacil. Não, peraí, para quê? Não, nesse caso aqui não, a gente pode tratar isso aqui com, sei lá, uma aspirina, vai ser melhor, você não precisa de uma bezetacil. Então, depende muito. Para que se vai utilizar? Qual é a finalidade? Então, é feita essa anamnese de forma correta? Entendendo os problemas, o que o paciente busca, qual a dor que ele quer tratar, o que ele sabe, o que ele está querendo com essa medicina. Não, queria só ver de qual que é. Olha, eu tenho certas reservas com relação a isso. Simplesmente ir ver por ver não seria uma motivação correta. Então, nesse sentido, se a pessoa tiver, por exemplo, predisposição genética a um quadro esquizofrênico, isso pode ser um gatilho, porque ela vai atuar em níveis muito profundos do consciente, do subconsciente e do inconsciente. E essa predisposição genética, ela está ligada, por exemplo, ao pai e mãe, ou está ligada ao avô, está ligada a um tio, está ligada a alguma pessoa da família? Vamos supor, ela não tem conhecimento disso. Sim. Ela se desligou da família, ela não sabe disso. Vamos supor, ela foi adotada. Uhum. Aí ela vai fazer, ela pode ter um problema sério. Pode ter sim. E ela não tem essa informação. Então vai ser feita a anamnese sim. E não vai se descobrir. E o que acontece num caso desse? No caso desse, a pessoa pode vir, ela pode disparar um surto, ela pode disparar um quadro de esquizofrenia. E é por isso que é muito importante, Danilo, isso não é uma rave.
sabe? Não é uma coisa, vão lá para ter um barato, não é. Então, quando eu falo de um acompanhamento, a pessoa que vai se submeter a essa experiência necessita de uma responsabilidade muito grande de quem está ministrando aquela experiência. Então, eu posso te apresentar, por exemplo, os vários casos que já tivemos no nosso instituto, de pessoas que vão e que têm esse problema. Olha, eu não sou adotado e não tenho o histórico da minha família, não sei se tem algum que já foi... Isso tudo a gente vê. Nessa hora? Aí, nessa hora, a gente usa a precaução. Então, caldo de galinha e cuidado nunca fez mal para ninguém. A gente vai aplicar uma microdosagem, a gente vai ver a reação que aquela pessoa tem. Nunca vai ser em uma sessão. Vai começar um trabalho mais paulatino, mais lento, responsável, monitorado, entendendo quais as reações que ela teve. Sabe, teve alguma reação adversa? Manifestou algo que tem um cunho ali psiquiátrico? Isso tudo é monitorado. Então, eu e o Instituto, a gente toma muito cuidado, principalmente com os novatos. As pessoas que já participaram conosco, elas percebem, elas veem que o cuidado nosso é diferente. Cara, não, o novato ele vai ser cuidado ali, ele vai ter um olhar especial. Eu, particularmente, vou estar ali acompanhando, e as pessoas que eu treinei e as pessoas que eu coloquei para que me ajudem nesse processo vão estar ali com uma observação, com um crivo, sabe? Muito sério em cima daquilo para acompanhar aquela pessoa. E não é só durante. Tem um pré, que é essa entrevista, essa anamnese. Tem um durante, que é a cerimônia ou o ritual que está acontecendo ali. E tem o pós. Então, pós também a gente continua acompanhando a pessoa para ver os efeitos que continuaram depois da experiência. Porque tem os efeitos pós. Então, é uma responsabilidade muito grande você assume isso institucionalmente falando, e é por isso que a lei preconiza que você tenha que ter um instituto devidamente registrado, com KNAI específico para aquilo, para que você tenha responsabilidade jurídica sobre aquilo ali, sobre o processo que está acontecendo com a pessoa. Então, é um antes, um durante, um depois, um acompanhamento pós, e aí, baseado em tudo aquilo que a gente mapeou da primeira, eu já tenho ali um começo de uma jornada que eu posso indicar, olha, a gente pode ir um pouco mais fundo, ou então não, você não pode tomar, ou você pode usar a microdosagem, enfim. É a partir, quando tem esse caso, por exemplo, da pessoa que não tem o conhecimento ali genético dos antepassados, a gente vai pela cautela, a gente vai com cuidado, a gente vai, observando as limitações que a pessoa pode ter. E evitando que a medicina, ao invés de ser uma medicina, se torne um veneno. A diferença de cura para envenenamento está na dose. Então, a gente vai com doses homeopáticas, com muito equilíbrio, com muito cuidado, para que... O Eni comentou que você teve uma experiência também, né? Eu tive. Então, o que aconteceu? Na primeira sessão, eu fui, freio de mão puxado, totalmente. Eu falei, olha, eu vou... Sei lá o que me espera. Exatamente. Mas sabe qual era o meu medo? Era o seguinte, mais a vergonha de passar mal. Porque todo mundo fala, vai tomar ayahuasca e vai vomitar até o cérebro. Né? Então eu falei, vou passar um carão no meio de 30 pessoas ali? Não vou. Não vou. Só que é o seguinte, o número de pessoas que também não tem uma interação muito bacana, assim, é muito grande. E aí o dirigente, ele falou, se alguém passar mal, não fica se concentrando naquela pessoa, porque é uma troca de energia que vocês estão fazendo ali, porque naquele momento ele está expurgando uma série de coisas, e não é legal você ter essa... Quer dizer, na realidade, ele usou de uma tática para você não ficar olhando para o cara passando mal. Claro. Né? Então, para cada um não ficar olhando, cada um cuida do seu saquinho, do seu baldinho ali, enfim. Né? Então, eu tive essa experiência, mas eu tive uma dose, né? Eu consagrei uma dose da ayahuasca, e dali umas 2 horas eu usei o rapé. Okay. Entendeu? Então, no uso do rapé é que aí me bateu mesmo. Exatamente. Que aí foi quando eu dormi, e quem estava do meu lado fala que aprontei, assim, tipo, dancei perto da fogueira. Esse rapé, ele é permitido? Como é que funciona esse Não rapé? existe. O que é o rapé? O que é o rapé? Vamos Explica para nós. Rapé é uma medicina indígena também, os registros arqueológicos. Porque aí. O Eni está falando que você teve a experiência ruim quando usou o rapé. Não, a experiência... Desculpa te cortar. Não, a experiência, assim, de um pouquinho de enjoo foi com a ayahuasca, né? Me deu aquele enjoo. Leve. Só que como eu tomei pouco, porque eu não queria, né? Sim. Fiquei com aquela vergonhinha, né? Sim. Então eu tomei um pouquinho. Aí eu vi que eu comecei meio... Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pro rapé. Eu quero saber o que vai dar, entendeu? Então, porque eu tava lá com um objetivo, eu tava lá com um foco. Ok. E eu falei, então agora eu quero subir um degrau. Então, depois desse degrau aqui, eu vou ver o que vai acontecer. Foi quando aconteceu o rapé, e aí eu... Por meia hora que eu apaguei, eu apaguei só pra mim. Então,
No caso dele, foi a ayahuasca ou foi o rapé? O que, Não, que você acha? ali foi o rapé. Então, rapé. o que acontece? O rapé é uma medicina indígena, que ele é fabricado a partir de cinza de madeira, pilada, né, no pilão, junto com tabaco e planta de cheiro, ou plantas de perfume, né, ou plantas de poder, enfim. O que provoca esse efeito de vômito, né, de expurgo? O tabaco. O tabaco ele é altamente expurgante, né? Você usa água de tabaco, por exemplo, para provocar vômito nas pessoas. Então, quando você mistura o tabaco e ele em contato com a mucosa nasal e ele desce para a traqueia, é vômito imediato. Bateu, desceu, bum, saiu. Ou seja, se ele não tivesse consumido a ayahuasca e tivesse só consumido o rapé, vomitaria também, do mesmo jeito. Então o efeito foi do rapé. Foi do rapé, com certeza. A ayahuasca provoca vômito? Ela tem alcaloides, sim, que vão provocar peristaltismo, dependendo da dose que se aplica. Tá? Então, isso de se... acontece muito, tá? É porque é a moda xamânica. Então, a pessoa vai para uma experiência xamânica, ela acha que o mais próximo que eu vou estar dos índios eu tomo ayahuasca, pingo sananga e sopro um rapé e outras medicinas. A sananga eu não tive coragem ainda. Mas, enfim. É o próximo estágio. O que acontece... Tá viajando, né, Zé? Não, cara, eu preciso entender o seguinte, como é que você mede, né, essa dosagem? Como é que você sabe se a pessoa vai tomar pouquinho? A experiência, né? A experiência. Mas eu sou marinheiro de primeira viagem. Sim. Chego lá, tribo, meu amigo vamos lá, vim tomar. Léo me trouxe aqui, vim tomar esse negócio aí. Vamos lá. Eu começo como? Cara, como é que geralmente, você mede a dosagem? você olha... Como é que é calculado... vamos lá. Como é que é calculado, por exemplo, o uso de medicamento? Peso. O médico vai olhar, você pesa mais ou menos tantos quilos e tal, não sei o que, vai te aplicar uma dose baseada na sua massa corporal. Sim. Então, vai ser mais ou menos isso. É um negócio que é mais ou menos mesmo. Mais ou menos. Então, a gente tem um padrão, e o padrão segue em torno de 100 ml para homens, em torno aí de 80 ml para mulheres. Eu, assim, já sou da opinião que é 100 ml para todo mundo, a primeira dose. A segunda dose, ela vai ser medida de acordo com os efeitos que a pessoa sentiu. Resultado. Na nossa vivência, o que eu faço? Serve a primeira dose e aí a pessoa ela tá lá. Dependendo, e aí vai da expertise de quem está aplicando, de conseguir ler os sinais. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar um exemplo que aconteceu comigo há muitos anos atrás, de comunicação. Tinha uma senhorinha de 70 e poucos anos, e aí você vai... Uma senhora de 70 e poucos anos, você tem que tomar certos cuidados. Servi a primeira dose e eu sempre aviso para as pessoas, olha, quando der 1h10 eu vou te chamar e vou perguntar como você está. E aí, pelo seu feedback, pelo aquilo que você estiver sentindo, eu vou dosar a segunda. E aí eu perguntei para ela como é que ela estava, o que você está sentindo? E ela disse, estou sentindo nada. Eu peguei, enchi o copo para ela de novo e servi a segunda dose, copo cheio. Quantos ml? 100 a primeira e aí foi 100 de novo a segunda. 200 ml. Quando deu 40 minutos depois da segunda dose, a senhorinha estava colando platinado. Não tô sentindo nada. Foi exatamente isso. Foi uma falha de comunicação minha, porque estava iniciando, estava inexperiente, e dela que não falou que não estava sentindo nada do pescoço para baixo. Não estava sentindo nada mesmo. Então ela estava completamente anestesiada. Isso até poderia ser uma piada, mas não. Não, isso é real, isso aconteceu. E acontece com a ayahuasca, às vezes a pessoa ela tem dormência nas extremidades do corpo. Se a pessoa me relata, não, eu estou sentindo dormência nas mãos, nos pés, um formigamento, uma sensação de astronauta, a segunda dose vai ser pequenininha. Se ela continua te falando, ela ia ingerir 1,5 litro, por exemplo. Se ela continua falando, ia continuar servindo e ia estar lá até agora. Por isso que eu perguntei como é que você mede, né? Sim, baseado nas reações da pessoa. A primeira dose... ela não sentiu nada, ela ficou parada. Como é que você Mas afinal, o que aconteceu com a senhorinha? E aí, em vez de durar 4 horas, que é o tempo médio da cerimônia, durou 9. Mas com a idade dela, quantos anos você falou que ela tinha? 72 ou 73, agora eu não lembro. Mas ela teve algum... O velório foi em quanto tempo? O do velório só durou 9 horas. 9 horas depois, ela voltou dos mortos e passa bem. Ela ficou bem. Ficou bem, claro. O índice de toxicidade da ayahuasca ele é baixíssimo. Então isso já foi pesquisado. Para o CONAD, na época que foi feita essa regulamentação e a permissão do uso da ayahuasca, para eles chegarem ao ponto de autorizar, de permitir o uso dessa beberagem de forma ritualística, eles fizeram testes exaustivos, muita pesquisa, foram anos de pesquisa. O índice de toxicidade da ayahuasca ele é tão baixo que você morre afogado antes de morrer de uma overdose. Você precisaria tomar 18 litros de ayahuasca para você ter uma overdose. Cara, 18 litros, desculpa, você toma 400 ml, você vai vomitar até amanhã de manhã.
Você não consegue beber 18 litros. Então, é impossível alguém ter uma sobredose utilizando a ayahuasca. É impossível. Você morre afogado antes. É muita água no organismo. Você morre de outras coisas. Teve um caso, por exemplo, de óbito nos Estados Unidos. E o cara tomou 2 doses, entrou numa paranoia, foi pro banheiro e começou a beber água. Água. Veio a óbito, foram para autópsia. E aí o resultado da autópsia isentou a casa. Olha, a casa não teve culpa. Porque o índice de toxicidade do que ele tinha tomado é muito baixo. Agora, ele tomou 5 litros de água e aí ele morreu afogado. E aí absolveram a casa. Foi muito rápido esse julgamento, mas ele é emblemático. Porque ele mostra, você morre antes afogado do que do princípio ativo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem vai pro ritual, ele tem que acreditar, ele tem que ter uma crença espiritualista, alguma coisa assim, não, as pessoas da Umbanda vão se dar melhor do que o católico, entendeu? Tipo, você tem que ter uma crença para participar ou, tipo, o cara é ateu e vai lá? Wendy, perfeita pergunta, amo. O que acontece? Eu prefiro que a pessoa não acredite em nada. O quadro branco é muito mais fácil de você desenhar do que um quadro rabiscado. Então eu tive já apliquei a medicina já em vários ateus. E são, a minha opinião particular, são os que eu mais gosto de aplicar. Por quê? É uma medicina que ela vai te apresentar de uma forma que você não tem como escapar dela, um mundo espiritual. Você fatalmente vai ter uma experiência de transcendência, ok? Acreditando ou não. Você acreditando nisso ou não, algo vai se apresentar. Então, eu gosto muito desse exemplo. Um ateu de carteirinha, aquele que tem carteira de ateu, que ele tem orgulho de ser, ele levanta a bandeira. E veio tomar o chá porque eu não acredito em nada disso. Eu acho que pode ser algo da mente e não sei o quê. Eu falei, cara, esse que eu gosto, esse que eu acho legal. E, cara, a única coisa que eu te peço é que para você se despir dessa bandeira, que você entre para a experiência como isso é, só uma experiência. E você vai participar disso como isso realmente é. Só uma experiência que vai passar daqui 4 horas. Esquecendo a religião. Esquece a religião. Ou esquece até a não crença. Então é melhor você não acreditar em nada. E aí ele foi. Passadas as 4 horas ele ficou. E aí aquilo é um motivo de observação para mim, de pesquisa. E o cara tá lá. E passa as 4 horas ele tá lá, e mão na cabeça. E levanta. E mão na cabeça. E levanta. E aí passou as 4 horas, o povo levantou. Você viu como é que é. Já foi comer, já foi, né, se socializar, aquela coisa toda. E o cara continuava lá. E mão na cabeça, e levantava. E não. O dele demorou mais. Eu servi uma quantidade maior. Eu queria que prolongasse mais a experiência, que ele fosse mais profundo na jornada. E aí eu observando de longe. Quando ele levantou e abriu o olho, falei, acabou a gasolina. Então, vamos lá ver o que deu. E aí cheguei perto, sentei do lado. E aí, irmão? Como é que foi a sua experiência? Porque tem essa troca no final, a gente fala como é que foi a experiência para cada um. E aí, irmão, me conta, como é que foi a sua experiência? Aí ele baixou a cabeça e falou assim, cara, Deus existe. Isso é um fato, eu não tenho como negar. Eu preciso aprender mais sobre isso. Então, bem-vindo ao time de quem está procurando aprender um pouco mais sobre isso. Olha que fantástico. E para mim, isso não tem preço. Então, independente da crença da pessoa, da religião, e é isso que eu falo sempre, quando me perguntam qual que é o objetivo com isso. Você está criando uma religião? Você quer uma seita? É seguidores? É membros? Eu digo, não. Meu objetivo é despertar em você um tipo de espiritualidade que seja benéfica, que seja utilizada lá no seu lugar. Seja você lá na igreja, no Testemunho de Jeová, seja você, sabe, no terreiro, no centro, em qualquer lugar. Que lá as pessoas vejam em você algo diferente. Que elas vejam em você uma espiritualidade que, cara, eu gosto de conversar com ele porque ele tem uma palavra diferente. Cara, eu gosto de conversar com o Zé porque ele tem um bom conselho no momento certo. Então que lá na sua comunidade, na sua casa, em qualquer lugar que você frequente, é que lá você seja um veículo, que lá essa espiritualidade descontaminada, original, que ela se manifeste em você, que ela se apresente, que ela seja útil e benéfica para a comunidade que você está. Então você está dizendo que o usuário não pode chamar de usuário, Sim. O usuário é um pouco pejorativo, né? A pessoa que consome a ayahuasca... Sim. Ela tem uma percepção maior e ela vai conseguir dar melhores conselhos? Eu não entendi essa colocação. Isso é um fenômeno. Ou seja, a pessoa ela entra para uma jornada, primeiro de autodescoberta, de autoconhecimento, e isso fatalmente leva ela para uma jornada espiritual. Não tem como você divorciar uma coisa da outra. No Templo de Delfos, na Grécia, né, tem lá, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Então, o caminho de se entender e de se conhecer essa espiritualidade é um caminho interior. Então não existe jornada espiritual sem uma jornada interior. O caminho começa para dentro. Autoobservação, autoanálise, auto tudo.
Então começa para dentro e daqui é que parte para essa transcendência e para essa espiritualidade. Então o bom conselho ele vem da experiência com a transcendência. Isso é um fenômeno natural. Você vai amadurecendo espiritualmente. E o fato de amadurecer espiritualmente te dá uma outra visão da espiritualidade, do mundo, da vida, das relações, né? Então é nesse sentido que ela dá essa, vamos dizer, essa melhoria nas condições humanas, nas relações humanas. Então você está me dizendo que você tem 12 anos de pesquisa. Positivo. Então você pode passar para a gente qual foi a tua primeira experiência que você teve com a ayahuasca? O teu primeiro contato, como é que foi isso? Sim. Onde aconteceu? Vamos lá. Como é que foi? Vamos fazer uma pequena volta na linha do tempo. Há quase 12 anos atrás, eu num quadro depressivo, o que me levou a buscar ou a me permitir a participar da experiência foi um quadro depressivo profundo, que veio depois de uma falência e de perdas irreparáveis, físicas, psicológicas, enfim, de relacionamentos, de tudo. Essa perda provocou um quadro depressivo, que aí você começa no que a gente chama de espiral descendente, né? É tudo começando a dar errado ao mesmo tempo, e aí vai, e aí no fundo do poço, quando bate lá embaixo, cara, depressão é um fenômeno que dá em gente. Seja, no independente da crença, de qual a religião, de qualquer coisa, cara, bateu lá no fundo, e aí? Tem força para subir? Então, no momento de depressão e de uma série de dificuldades que a vida acaba te impondo, às vezes te falta força para dar um passo, de entender que a saída é para cima. E aí, às vezes, falta ali força. E um amigo, parceiro, que serviu comigo, fui militar também, que serviu comigo, disse, cara, você tem que conhecer uma medicina dos índios. Eu tô assim numa situação que eu não quero saber de nada, cara, eu só quero ir embora dessa vida, entendeu? Eu quero você pensava, sim. Esse foi o motivo de eu ter me permitido. Militar, de formação militar, de um lar cristão, sabe, evangélico, de pai pastor, de uma série de coisas. Mas a depressão bateu, e é gente, sabe? E aí bateu. E naquele auge daquela depressão, cara, aquele velho ditado militar, para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então, vamos lá, ver qual que é, já que pode me ajudar. E aí, Danilo, de longe, disparado, foi a experiência mais incrível que eu tive na minha vida. Em todos os anos de religiosidade, de crença, de uma série de coisas, foi a experiência de transcendência mais incrível que eu pude experimentar na vida. Eu achei que aquilo só fosse possível em filme. Eu só achei que aquilo só acontecesse em pessoas que já nasceram com uma missão espiritual, com uma mediunidade, com não sei o quê. Isso era a construção que eu tinha. Não, certos dons só vêm para, sabe, pessoas muito especiais. E, na verdade, são capacidades humanas que podem, não é uma promessa, elas podem eclodir dependendo do contexto. Isso é subjetivo. É particular para cada um. Cada um vai ter uma, tem gente diferente. Que não vai ter nada. E tem gente que não vai ter nada. Tem condições fisiológicas que vão impedir a dimetiltriptamina de funcionar no organismo, né? Então, tem gente que vai, eu também não senti nada. Pode acontecer. E aí a gente vai estudar... Aquela senhorinha não sentiu nada. Não, mas aí era outro caso. Ela não estava sentindo o corpo. Mas, e a gente vai estudar esse caso. Eu tenho vários pacientes também que tomei a ayahuasca, cara, não fez efeito em mim. Vamos analisar o que acontece. Pode ser uma calcificação da pineal, pode ser uma resistência, um excesso de tiramina, por exemplo, no organismo. Enfim, são vários fatores, várias variáveis nessa equação que pode impedir que o princípio ativo funcione. Mas aí a gente mapeia, mitiga e vamos testando. E aí aquilo passa a funcionar. O seu organismo é uma substância endógena, ele conhece ela. Tem um lugar próprio dela se acoplar no seu cérebro. Então, fatalmente, isso volta a funcionar, né? Então, assim, pode acontecer de não ter experiência nenhuma, pode acontecer, mas a gente mapeia isso e depois de um certo tempo passa a funcionar. Com respeito às experiências, você falou que pode ser que aconteça, Sim. que não tenha. Mas o pensamento que eu fui, por exemplo, da primeira vez eu vou passar mal para caramba. Eu vou pôr o cérebro para fora. Meu Deus, eu vou passar mal vergonha. Todo mundo passa mal quando consome ayahuasca? Vamos lá, Wayne, a gente perde na estatística. A gente tem uma estatística mapeada. Em torno de 10% das pessoas passam mal. 10%. Então imagina lá, eu não sei como é que era a dinâmica lá no lugar que você estava. Imagina que tem 20 pessoas. 20 pessoas que utilizaram, 2 vão passar mal, 3 talvez. 10%, tá bom? Os outros 90% não passam mal. Só que os que
os que não passaram mal, tiveram uma boa experiência, não contam para ninguém. Você foi bem atendido numa loja, Zé, vamos supor. Você foi bem atendido numa loja. Aí você sai de lá, você comprou, saiu satisfeito, você contou para quem? Você volta a comprar depois. Você volta a comprar no máximo, você volta a comprar. Eu costumo falar que o bem atendido, o cliente bem atendido, ele é passivo. O mal atendido, ele é ativo. Ele é ativo, muito ativo. Porque ele vai para as redes sociais, ele vai fazer o diabo na terra para falar mal de você. Ele vai reclamar muito, sabe? Então, para cada pessoa que ele encontrar na face da terra, ele vai falar assim, não compra do Zé porque eu fui mal atendido lá. Então, a gente perde na propaganda. Por quê? As pessoas que passam mal contam para tanta gente que a sensação que você tem é que todo mundo passa mal. Mas quem já foi numa sessão vê que não é todo mundo que fala, cara, engraçado, não é bem assim. E tem muita gente que vai, nossa, eu vim preparado para vomitar o cérebro e não passei mal, que estranho. Mas já tem gente que vai vomitar o cérebro. Mas eu percebi que o passar mal, não só comigo, com as outras pessoas que estavam lá, foi depois do rapé. Sim. Com a ayahuasca, ela dá um estômagozinho meio chato, uma enjoadinha, aquela coisa assim, uma dorzinha de cabeça. Mas o passar mal, que eu digo, né? Quando você expurga, o expurgo. O expurgo acontece depois do rapé, que foi o que o Danilo falou. Se eu não tivesse tomado ayahuasca e só o rapé, eu teria passado mal. Do mesmo jeito. Mas, Wayne, por que você experimentou os dois? Não poderia só... Porque na realidade lá nesse local é o ritual. Foi, segue esse tipo de ritual. Porque você... É um self-service. É vai assim... experimentando várias... Você tem várias experiências lá. Então, onde eu fui... ponto de vista, porque você tomou uma, já ficou enjoadinho. Aí você vai e experimenta o rapé. Aí, pô... Mas é que é mais o quê depois? Não, então... Tem, na realidade tem. Né? Porque que nem, por exemplo, na aldeia que eu fui... Foi errado esse ritual que ele... Danilo, eu não classificaria nem... Foi a primeira experiência. Foi a primeira. Foi a primeira. E isso aí, sabe, assim, me dói muito. Cada casa tem a sua autonomia e vai fazer aquilo que acha certo. E eu não estou criticando ninguém. Agora, na minha visão particular, institucional, eu acho que contamina a experiência da pessoa quando você não permite que ela consiga identificar o que é o quê. Nós aplicamos 7 medicinas nas pessoas, mas nunca de uma vez só. Imagina o seguinte, você vai para uma sala de aula e aí tem um professor de português, um de matemática, e um de geografia e um de história falando ao mesmo tempo. Você vai prestar atenção em quem? Ninguém. Não vai funcionar. Exatamente. Você não vai aprender nem o português, nem a matemática, nem a geografia, nem a história. Agora, se você entra numa sala e tem um professor de história falando, você vai aprender com a aula de história, você sai daquela sala e entra na sala de matemática. Agora é aula de matemática. Então, na nossa visão, é muito importante esse respeito com a gente chama de as governanças das medicinas. Cada medicina, ela tem uma governança espiritual. É uma sala de aula, uma forma de agir. A logística lá, por exemplo, que nem o Zé falou, parece que você tem que experimentar tudo de uma vez. Não é tudo de uma vez, não. Por exemplo, eu cheguei lá, o ritual começou às 7 horas da noite e terminou 3 horas da manhã. Sim, vai a noite toda. Fiquei muito tempo lá dentro. Então eu experimentei, né? Fiz a primeira rodada de ayahuasca. Sim. Demorou umas 2 horas. Essa primeira rodada. 2 horas. Isso. Aí eu demorei 2 horas para a próxima que foi de rapé. Sim. Aí eu fui pro rapé. Aí na terceira rodada na segunda rodada de ayahuasca eu já não participei. Eu já não participei, mal, né? Porque eu já tava na minha viagem. Eu já tava enjoado mas querendo alcançar o que eu fui procurar lá. Então, assim, não é te oferecido tudo, põe numa mesa, pega o que você quer. Eu entendi, mas foi bem colocado pelo Léo, porque você não sabe a tua viagem no ayahuasca como foi e o do rapé como não tem como diferenciar. Você não diferencia. Porque ele usou o exemplo, os professores falando junto. Você não pegou nem a matemática nem a geografia. Exato. Então, assim, como instituto, o que a gente faz? A gente nunca mistura as medicinas. Não, jamais. Então, tipo, se for lá no teu instituto, vai ser um dia só de ayahuasca. No dia que for ayahuasca, vai ser só ayahuasca. Só ayahuasca. Não, porque lá tinha os 4. Tinha a sananga e tinha o tabaco também. O tabaco, o cachimbo. O cachimbo, exatamente. Então, isso no instituto, e aí as pessoas que estão ouvindo, me perdoem, mas a gente costuma chamar isso de orgia xamânica. Por quê? São muitas medicinas e o interesse é que as pessoas conheçam e que elas se abram para as medicinas. Na minha visão, é um equívoco. Você acaba afastando as pessoas. Primeiro, você não dá a possibilidade dela experimentar cada uma delas, para entender no seu corpo, respeitando as suas limitações, qual o efeito que cada uma tem. Lá eles não era obrigado você
os 4, entendeu? Mas eu fui procurando alguma coisa, só que, é claro, se eu falar que eu não fui com curiosidade, eu tô mentindo, pelo amor de Deus. Eu fui lá por curiosidade. Então, você quer experimentar, só que o passar mal, eu dei um passo para trás. Exatamente. Sim. Ainda mais quando falaram, não, quando você pinga a sananga, parece que você quer arrancar o teu olho, porque você fica uns 40 minutos com fogo no globo ocular, que é uma loucura, né? Então eu já, falei, pera um pouquinho. Aí eu até brinquei, né? Eu falei, agora dessa segunda vez também vou enfiar o pé na jaca. Eu quero experimentar de tudo. Eu quero pegar o buffet inteiro. Vou te dar um conselho. Não faça isso. Vá por mim. Mas é aí que mora o problema, né? Porque, veja bem, nós vamos comentar aqui também que a gente não vai falar só dos benefícios, né? Vamos comentar também dos malefícios. Seja, a gente tem histórias aqui, o neto do Chico Anísio, né? Que ele veio a óbito, mas ele veio a óbito afogado. Né? Exato. Afogado, mas... Não sob efeito. Não sob efeito, mas... Com posterior efeito. Mas parece que ele consumiu algumas vezes. Pelo que eu escutei, acho que o pai dele falando, foram 4 vezes, né? O Niso comentou que ele consumiu 4 vezes. E aí ele entrou num processo que ele simplesmente mudou. Ele era uma pessoa e começou modificou completamente a maneira dele ser. E ele veio a morrer afogado, assim, meio inexplicavelmente, né? Deixou o chinelo lá, tal, entrou. Como é que você explica isso? Qual a relação que isso tem a ver, que tudo indica que tem a ver com a droga? Porque tudo tem a ver com tudo. Com a droga, com a ayahuasca, né? Sim. Porque ele modificou o comportamento dele. Então, por que modificou o comportamento dele? O que aconteceu nesse caso? Uma sucessão de fatos, né, de acontecimentos e de ocorrências. Eu sempre falo isso, sabe? Eu sempre vou defender... eu preciso, por princípio espiritual, defender aqui a imagem da medicina. Mas eu não posso fechar os olhos para os fatos que acontecem. Ninguém nunca vai tirar do coração de um pai que perdeu um filho, sabe, a imagem de que antes dele experimentar esta droga, ele estava numa boa. E depois disso, ele mudou o comportamento e veio a óbito. E aí, Danilo, é o grande risco que as pessoas precisam entender, que isso não pode ser levado como um barato. Isso não é uma brincadeira. Isso não é, sabe, um oba-oba. Não é uma rave. Não é uma rave. Isso é algo muito sério, que precisa ser levado muito a sério. É muito importante. Essa onda, sabe, perniciosa e perigosa de xamanização, que todo mundo, o cara toma ayahuasca 2 vezes, ele bota um cocá na cabeça, ele virou o pajé. E ele acha que ele é o pajé, e ele começa a dar curso, e ele começa a querer... Eu acho que assim, se você vai lá para buscar resposta, você tem que ter pergunta. Primeiro ponto. Então é o seguinte, um ponto que é muito importante se observar. Ele foi atrás de algo. E aí, por mais que o pai fale, era uma criança, era um filho exemplar e lindo... Ele tinha 26 anos. Sim. E me parece que ele entrou num processo onde ele recebeu um chamado, e nesse chamado dizia para ele que ele não devia comer mais. E ele entrou num processo de anorexia. Eu tenho uma paciente desse jeito, ele entra num processo de anorexia, e se você não tiver uma intervenção ali médica e psicológica urgente, o paciente pode sim potencializar. E aí, vamos lá, é muito importante que as pessoas entendam isso. Ela é uma ferramenta de potencializar muita coisa. Ela pode potencializar para bem e para mal. Então, se não há um acompanhamento rigoroso, psicológico, psiquiátrico, em cima dos processos que estão acontecendo, a pessoa entra nesse carnaval, que aí eu chamo de carnaval, tá? Xamânico, que todo mundo vai, que parece sabe, uma coisa de... E é por isso que a gente... Quem faz um trabalho sério acaba pagando pelos que estão fazendo um trabalho mal. Se fala em religião... Exato. Mas, por exemplo, algumas experiências que eu escuto as pessoas tendo... Não tem muita relação com religião. Não, fica com a rave. Com a rave, com uma vivência ali de loucura, sabe? De pular fogueira, de, enfim, manifestações do que ela acredita. Então, faltou esse acompanhamento. Quando você vê que um paciente, depois de uma sessão de ayahuasca, ele começa a desenvolver esses quadros, né? Essas patologias psíquicas, isso precisa de um acompanhamento, e aí erra a casa, o dirigente, que não observa esses detalhes e não intervém nisso em tempo. Nós temos 12 anos já, nunca, graças a Deus, tivemos óbito nenhum e nem perto disso. Porque quando é mapeado que o paciente entrou nessa paranoia, isso é uma paranoia. E pode ser desencadeado por várias coisas. Então, voltando, quando ele procurou aquilo, ele não procurou aquilo por curiosidade apenas. Ele procurou aquilo buscando... Foi oferecido para ele algo. Olha, essa tristeza que você está sentindo, tem algo que pode te ajudar. Ele foi atrás de ajuda.
né? E aí eu entendo o lado do pai que diz, não, ele era um menino normal. Tá, menino normal. Você já foi adolescente? Todos fomos adolescentes. Quantas vezes você já fez uma cagada quando era adolescente escondido dos seus pais? Quem nunca? Pelo amor de Deus. Eu nunca fiz. Ok. Fui da igreja a vida toda. Claro, do show business, imagina. Quando eu vim do interior, inocente, puro e besta, né? Exatamente. Menininho caiçara, sai pra praia, tá bom. Enfim, quem nunca? Então, às vezes, tem coisas que os adolescentes e jovens fazem a revelia do conhecimento dos pais e que isso pode desencadear quadros depressivos. Tem muitos jovens hoje depressivos e que há o gatilho disso, e eu não vou falar disso aqui para não levantar polêmica, mas isso é gatilhado por outras coisas que estão nas pesquisas, a gente está mapeado, a gente sabe disso. Então falhou ali nesse momento uma intervenção de quem estava aplicando, de quem se tornou responsável por aquilo ali. A partir do momento que você pega a pessoa como um neófito, alguém que está começando nas medicinas, há que se fazer um acompanhamento sério, sabe, de entender para onde que aquilo está levando a pessoa, porque pode sim desencadear um quadro de esquizofrenia irreversível. Então, quando você vê o Niso batendo na tecla de que precisa regulamentar isso, e eu preciso concordar com ele, porque está tomando uma proporção que virou bagunça. E a medicina, que é sagrada para os povos, que é preciosa para vários institutos sérios, e temos muitos institutos sérios, e isso é precioso para esses institutos, ela acaba sendo jogada na vala comum. Na vala comum de quem está fazendo loucura. E é comovente a tristeza da mãe. E perder um filho. Você vê a Brita falando, né? É uma coisa assim, não sei como é que ela está hoje, mas realmente acho que nunca vai se recuperar disso. Nunca. É uma perda irrecuperável, Danilo. Não tem jeito de se recuperar disso. Você falou das instituições serem sérias, né? Então, o que acontece, que nem eu falo pela experiência que eu tive. Foi uma instituição muito séria, sim, até porque eu fui lá realmente com algumas perguntas, voltei com algumas respostas e as respostas vieram imediatamente. Mas perfeito. Imediatamente, quando eu digo, é no dia seguinte. Sim. Entendeu? Que as coisas começaram a acontecer para mim, que eu acho que até energeticamente eu me abri para o universo. Exatamente. Nesse momento, porque eu era fechado, cheguei a comentar com você nos bastidores, o meu ceticismo com alguns conceitos, sim, mas eu fui para lá como cético e hoje, tanto que eu quero voltar. Se eu não quisesse voltar, é porque eu não tinha me identificado. Então, eu vi a seriedade do Instituto e o quanto que isso me fez bem. Mas eu posso responder por você. Com as doses que eu tomei, que eu achei que eu tinha que tomar naquele momento, eu falei, agora eu paro e agora eu não quero mais. E pronto. Chega. Fiquei lá essas horas todas que eu falei, aproveitando tudo aquilo que estava acontecendo ali, uma troca de energia muito bacana e voltei muito bem. Então, realmente, o Instituto era muito sério. E o que você falou é uma coisa que há de se observar muito com a seriedade do Instituto. Sim. Não simplesmente o cara que se auto-intitula pajé, 2 doses e o cara pronto e já começa. Isso é muito perigoso. Sim. Né? Perigoso, sério, pernicioso, isso está trazendo problemas. Tivemos aí, no final do ano passado, um outro caso de óbito. Sim. E que foi acarretado por uma série de coisas, de uma sucessão de erros, e na minha visão, assim, erros, infantis, do que se intitulou pajé, daquela situação, e aplicou na pessoa uma medicina adulterada. Então, vamos lá, vamos entender aí os aspectos... O que continha essa medicina? A ayahuasca é o seguinte, a matemática não vai fechar. Você imagina o seguinte, um litro de chá aí custa em torno de R$250, ok? E aí a pessoa precisa servir aquela medicina para umas 20 pessoas. E aí, para ele pagar os custos todos ali daquela coisa toda, tem que servir para 20. Mas 1 litro não dá para 20. E aí, como é que você faz o milagre da multiplicação do chá? Cara, não tem jeito. O chá só dá para 7 pessoas. Você precisa aplicar em 20. Cara, tem que botar alguma coisa aqui. Se botar água... Se botar água não funciona para ninguém e vai sair falando mal. Então tem que botar alguma coisa que dá algum efeito para quem não conhece, ter uma experiência com qualquer coisa e achar que aquilo é a ayahuasca. Esse caso específico lá desse ator que veio a óbito em Brasília, a casa comprou na internet um chá. Já começa o erro aí. O que a lei, o que a regulamentação legal prevê? Você é um instituto com um CNPJ, com um CNAE específico, devidamente autorizado a fazer essas cerimônias, você precisa fazer o seu chá. Isso se chama responsabilidade jurídica. Por quê? Porque se
der uma cagada, se alguém for a óbito, tem que ter uma responsabilidade ali, jurídica. Alguém vai... falar, opa, não fui eu. Alguém tem que ir preso. Essa que é real. De uma forma ou de outra também, o poder público também, nesse caso, foi omisso, porque se você abrir a internet, você acha chá hoje? Acha. E pode ser um chá batizado. Na maioria das vezes, o que acontece é isso. Independente de ser batizado ou não, ele não poderia estar ali sendo... Não poderia, é uma contravenção. Super... Não pode. Inclusive, eu até quero que você esclareça isso. A Anvisa, ela autoriza o uso da ayahuasca. Porém, só em rituais religiosos, espiritualistas, num contexto... A lei de 2010, ela muito específica e clara. Então, num contexto espiritual, ela é utilizada como, né, uma religião típica das culturas brasileiras, indígenas brasileiras e tal, enfim. Ela é clara nisso. Mas o que a regulamentação preconiza? Você é um instituto devidamente registrado, você precisa fabricar o seu chá. E aí, nesse caso, a pessoa entrou na internet, comprou um chá, e aí não se sabe aonde ocorreu essa adulteração. Foi recolhido o chá, nesse caso, porque, vamos lá, os erros. Pode ter vindo adulterado. Pode ter vindo e pode ter sido adulterado lá. Vindo adulterado não, porque por causa do valor. É o que a polícia acredita. A polícia acredita que não, que tenha sido adulterado lá. Mas o fato é, uma sucessão de erros. Então, primeiro erro, a anamnese foi falha. Então, falharam na anamnese desse paciente. Parece que ele tinha consumido álcool. Só uma coisa, explica pro nosso ouvinte leigo o que é a anamnese. Anamnese é de passar no pão e maionese? Não, vamos lá. A anamnese é o que o médico faz, é a leitura que o médico faz do quadro clínico do paciente. Eu vou fazer uma entrevista. A anamnese nada mais é que uma entrevista. Eu vou sentar com a pessoa, vem cá, Zé, você toma o quê? Ah, só cachaça. Não, Zé, tô falando de remédio. Você toma o quê? Ah, tá, eu tomo o clonazepam, eu tomo frontal, eu tomo... Tá, então eu preciso dessa lista de medicamentos, porque eu vou te inserir num contexto também medicamentoso que pode ter interação. Então eu preciso ter essa responsabilidade. Pois bem. Mas essa anamnese, ela é séria em todos os lugares? No sentido não é séria em todos os lugares e tem lugares que não faz. Nem faz? Nem faz. Ou tipo, você preenche papelzinho lá, mas não sabe nem o que está preenchendo? Não, ou nem preenche papel? Às vezes nem preenche papel. A pessoa chega lá, mas entra aí existe uma responsabilidade bem séria da casa. Muito séria. É um risco que ele está correndo que mais cedo ou mais tarde isso vai dar um problema. Então, hoje a gente tem a nossa anamnese digital. A pessoa vai preencher a anamnese digital no formulário ali, a gente guarda, armazena aquilo por até 5 anos. Mas o fato é, o cara mentiu na anamnese. Okay? Ele não falou que tomava um determinado medicamento. Até aí tudo bem, a gente já sabe disso. O ser humano às vezes tem vergonha de falar determinadas coisas. Então, por exemplo, eu tive uma paciente uma vez que ela, no histórico, tem uma parte do formulário que é histórico médico. Já fez alguma cirurgia? Aí ela colocou que fez essa cirurgia, aquela do seio, da lipo, não sei o que, hemorroidas, ela colocou tudo. E aí eu servi o chá normalmente. Passado 40 minutos depois, colou platinado. E eu falei, cara, tem um negócio errado. Não pode, esse efeito não é normal para quem tem só esse tipo de problema. E aí que você vai apertar a pessoa, ela... eu fiz bariátrica. Peraí, você teve coragem de colocar no formulário que tem hemorroida, que fez hemorroida. Na bariátrica, o estômago dela tá menorzinho. Reduzido. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que adaptar a dose ao tamanho do estômago. A dose vai ser mais reduzida. Ela pode participar. E tem vários tipos de cirurgia bariátrica também, não é só a redução do estômago. Eu preciso entender. É aí que eu falo. Hoje não acontece mais isso? Não. Assim, a gente acontece. sempre... Mas você já sugere os tipos de já tem todas as perguntas. A gente já vai ali durante a pergunta deixando a pessoa ciente. Olha, se tem alguma cirurgia que você fez e não colocou aqui, o risco de você ter aqui uma... Mas não é o contrário. Você não apresenta um formulário... Não, no formulário ela vai ter que escrever o que ela já fez. Porque, cara, você imagina a quantidade de cirurgia que tem dentro da enciclopédia médica. Você já detectou aquelas que já dão problema, certo? Sim, a bariátrica... Isso. Essas estão no formulário. Tá. Essas mais comuns. Mas aí tem outros lá. Outros a pessoa tem que botar o que ela já fez. É muito importante. E é necessário que as pessoas entendam isso. A seriedade que isso é. Então aí, vamos lá. O cara mentiu na anamnese, não falou que tomava medicação. Ele não omitiu essa informação. Tomou a medicina, teve uma interação medicamentosa, uma reação adversa. Ele convulsionou. Então, primeiro ponto, ele mentiu. Falha da casa na anamnese, não foi criteriosa. Segundo ponto, a ayahuasca que eles serviram estava adulterada.
Então, ela estava misturada com flor de trombeta. Flor de trombeta é uma flor que dá no jardim, trombeta de anjo. Aí você pega 4 flores daquela e cozinha aquilo ali, meu amigo, é um problema seríssimo. Aí o cara pega 1 litro de água com flor de trombeta e mistura em 1 litro de ayahuasca, porque o leigo que nunca tomou ayahuasca vai tomar aquilo, vai alucinar e vai achar que aquilo é ayahuasca. Quem produziu deu mais importância à viagem do que a cura, a cura ou aquilo que poderia acontecer com a pessoa. Mas o leigo, ele nem sempre sabe qual é. Ele nunca sabe. Ele nunca sabe. Ele quer ter uma experiência. Só quer ter experiência. Se você é barato, tá tudo certo. Exato. Né? E aí, então, falhou a casa na anamnese, que não sabia da medicação. Falhou o cara em ter mentido, óbvio. Aconteceu a reação adversa. Ali, qual que é o procedimento padrão? É o que a lei, cara, já diz. Deu problema, SAMU. Não tem jeito, amigo. É isso, é partir... E às vezes, no afã de repente, não querer a divulgação do problema, não chama o SAMU. E aí o problema piora. Ele só se agrava. Porque provavelmente já deve ter tido experiências anteriores, resolveram os problemas. Opa, não precisamos se queimar aqui. Se expor. Exatamente. Então isso acontece, a resistência da casa em chamar o socorro, por quê? Porque sabe que vai ter problema. Ele sabe que o médico vai acionar os mecanismos legais, ele vai ter que explicar, isso vai dar uma trabalheira danada. Então ele evita de chamar o SAMU. E aí o terceiro erro, o cara estava convulsionando, fizeram o que é soprar um rapé no nariz dele. O que o Wayne participou lá. Já tinha uma outra medicina. Não, sopra um rapé que o rapé aterra. Isso é uma mentira. Isso não existe. Então isso também é uma outra invencionice dos neo-xamânicos. Não, se eu tiver muito na força, eu sopro um rapé que eu vou aterrar. Não. Isso é uma falácia. Isso não existe. Não existe comprovação científica nenhuma disso. Não provoca esse efeito de aterramento. Então o cara tá convulsionando. Mas o cara tá convulsionando, eu vou soprar um pó no nariz dele. Não tem como. Isso é loucura. Não tem nem como e aí quando sopraram o rapé, né, no nariz dele, pum, o cara pegou e ficou quieto. E beleza. Acabou. Resolvido o problema. Asfixiou ele, né? Aí cobriram o cara e deixaram, e passou ali 2 horas. Quando terminou o ritual, todo mundo levantou e tal, o cara não levantava. Aí vão lá acordar o cara e tá gelado. Sim, foi desse jeito. Ele acalmou. Ele acalmou porque morreu. Uau. E aí, pronto, passou 2 horas. 2 horas. Cara, não tem o que fazer, tá gelado. Quando foram encostar no cara pra chamar ele pra acordar, o cara tava gelado. Caramba, não. Acabou. Aí é um problema. O maior índice de acidentes, então, pelo que a gente entendeu aqui, ele ocorre por ser procurado picaretas, né? Esse é o, ou então, É despreparados. o cara que é ganancioso, que quer comercializar isso. Viu uma oportunidade. Sim. Eu vou juntar essa plantinha com aquela, vou falar que é ayahuasca, vamos vender, o cara vai ter... Não, mas assim, ele é obrigado a ter um CNPJ. Sim. Ele é obrigado a ter um KNAI. Mas nem todos têm. Nem todos têm. É isso que eu tô entendendo. Nem todos têm. Então, quer dizer, o cara... Ou seja, qual o conselho que deixa aqui? Que a pessoa consiga todas as informações com quem eles estão se envolvendo, no caso. É muito importante que você saiba, sabe? Tem algum histórico nessa casa? Alguém já morreu aqui? Sim, mas sabe? Qual o conselho que você dá a alguém que ele chega, ele faz contato com uma casa que é próxima da residência dele e tal... O que ele tem que obter informações sobre a casa? Por exemplo, ele tem que chegar lá e questionar a casa em que sentido? Primeiro, aqui, qual que é o CNPJ de vocês? Isso. E aí vai pegar o CNPJ, dá uma olhada. É o primeiro ponto, cara. Tem CNPJ? Porque muitas casas nem tem. E aí, outra pergunta. Vocês fabricam o seu chá há quanto tempo? Cara, isso é fundamental. Porque a casa não... Ele é obrigado a fabricar o chá. Ele é obrigado a fabricar. Ele não pode comprar de outro lugar. Não. Comprar não. Mas existe uma brecha na lei que permite que ele se associe a algum lugar que tem um CNPJ de fabricação de chá e que ele pode sim se associar. É no regime de associação. E como associado, sim, ele adquirir e dividir os custos dessa fabricação. Pode. Porque às vezes... Mas ele tem que ter o CNPJ próprio. Ele tem que ter o dele e tem que estar associado a um CNPJ que tem autorização de fabricação. Esse é o caminho legal. Esse é o certo a se fazer. Então tem institutos hoje no Brasil grandes que fabricam grandes quantidades e que fornecem para institutos pequenos que não têm a estrutura de fabricação. Então, cara, esquece Mercado Livre, não é lugar de você comprar ayahuasca. Existem lugares específicos que você pode... Cara, você quer adquirir o seu chá num lugar... Primeiro, o que eu aconselho para as pessoas no nosso instituto é aprende a fazer o seu chá. É o que eu ensino para as pessoas. Cara, você vai pegar essa planta, com essa planta você vai cozinhar. Ensina, Sim, a gente ensina. Então você vai pegar essa planta, com essa planta, então, você vai cozinhar isso aqui e vai tomar o seu chá. Aí eu aprendo com o teu instituto. Ok. Eu conheço milhões de pessoas. Uma dessas pessoas fala, pô Zé, tu já aprendeu a fazer? Pô, vamos aí, vou contigo mesmo.
Não tenho CNPJ, não tenho nada, já aprendi a fazer. fazer. Mas é o que ele está falando. Então, aí eu vou, vamos lá, vamos ter um barato, né? Que não é o barato que ele está buscando. Aí tu vai em cana. Exatamente. O que ele está buscando, na verdade, é ou uma droga, na maioria das vezes que eu fico percebendo, ou o quadro depressivo é o que também faz com que a pessoa procure isso. Isso, ok. Aí eu te pergunto, como é que você consegue, você tendo um instituto, saber que aquela pessoa foi ali no teu instituto, experimentou o ayahuasca e de repente aquela pessoa ela quer transformar aquilo num comércio, num business. Num business. Como é que você percebe isso? Você tem que ter um olhar muito sutil, Zé, de perceber intenções, sabe? E aí você entra para um viés aí, para uma linha de observação que ela permeia o espiritual, o metafísico, né? Um conjunto de coisas. Mas na maioria das vezes, nesses anos todos, já várias pessoas que passaram com essa intenção. A gente consegue mapear isso muito no começo. Que acontece. Acontece muito. Acontece, né? A pessoa ela chega ali e ela toma um chá e ela já começa, eu acho que eu vou virar xamã. Eu acho que eu vou aplicar isso nos outros. E aí você já começa a ver aquilo ali e você automaticamente já vai colocando para aquela pessoa níveis de desafio. Você quer mesmo viver disso? Então vem cá. Tem um estágiozinho que você precisa fazer. Vem cá com o papai. Vem cá com o papai, senta aqui. E aí nós vamos dar para ela quantidade de chá que sabe, para ver se a pessoa realmente tá... Aquilo é um soro da verdade, Danilo. Aquilo é um soro da verdade. Na hora que eu dou uma dose cavalar pro cara, eu sei que não vai matar, mas aquilo vai fazer ele colocar coisas para fora. E aí quando ele tem essa intenção, durante a sessão mesmo, ele se entrega. Ele mesmo produz prova contra ele mesmo. Fala, cara, me perdoa, eu sei. Isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes. O cara, me desculpa, me perdoa. Eu queria era saber como é que era. Eu falei, não, eu sei da sua intenção. Eu já percebi ela. Mas eu queria te mostrar que a medicina é que vai mostrar para você o caminho, não sou eu. Então, o nosso objetivo como Instituto, Danilo, é dar para as pessoas informação. Que no momento que eu te dou informação, eu te livro das amarras de manipulação. No momento que você sabe do que é feito o chá e você sabe fazer o chá, ninguém te passa para trás. Você fala, não, eu já tomei ayahuasca, não é isso aqui não. Você tem o poder foi para sua mão quando você tem a informação. Então, na nossa visão, como instituto, o que a gente quer é que as pessoas tenham a informação, que elas tenham a experiência assim, mas que ela saiba fazer o chá. E que ela experimente... Mas vamos lá, ela sabe fazer o chá. Aí ela pode consumir o quanto de chá, por exemplo, dentro do mês? O que ela pode consumir? Não existe uma métrica disso. Tem pessoas que consomem diariamente? Nossa, tem gente. Se tem gente que faz isso, está fazendo de forma errada. Errada por quê? Você não está aproveitando o potencial que a medicina tem. Você está desperdiçando. E chega uma hora que ela para de fazer efeito? Não, aí que tá. Esse aqui é o efeito legal da ayahuasca. Você começa tomando doses grandes e com o decorrer do tempo, o seu organismo vai absorvendo mais e você vai diminuindo as doses. É o contrário. É o contrário. Então, é por isso que ela é uma ferramenta utilizada para livrar pessoas de dependência química ou dependência de diversas coisas, porque o efeito dela é o contrário da alopatia. Os medicamentos alopáticos, antidepressivos, a pessoa começa com uma dose e vai aumentando, daqui a pouco está na mamadeira do Rivotril. Tem que ser assim, porque vai criando resistência. Ela é uma medicina que o efeito é o contrário. Você vai... Por quê? Porque todas as plantas, toda folha verde no planeta tem dimetiltriptamina. Todas elas. Em quantidades diferentes. Então, na nossa aqui, região amazônica e nas Américas, a planta que mais tem dimetiltriptamina é a chacrona, a Psychotria viridis. Mas na Ásia, por exemplo, é a acácia. A folha da acácia, que é uma árvore sagrada para os hindus, para os judeus, para os árabes, para todas as nações do Oriente, é uma árvore sagrada. É a planta que mais tem DMT no planeta. É a árvore sagrada para essas culturas todas. Por que é a árvore sagrada? Coincidentemente, é a que mais tem DMT. E aí o DMT então, é chamado de molécula. Então, assim, resumindo, o que a pessoa precisa saber? Cara, procura entender, conhecer o local. Quando eu dou para a pessoa essa possibilidade de aprender, não é que eu estou dizendo para ela que ela vai fabricar o chá em casa agora e virar xamã, virar pajé. Não é isso. Eu estou dando para ela informação, para ela não depender nem de mim. Porque se amanhã ela se zangar comigo, e eu sou um ser humano e eu posso me zangar com ela também, e a gente pode se desentender, e que ela siga o caminho dela, conhecendo o potencial que a medicina tem, independente de mim ou de qualquer outro lugar. Esse é que é o nosso objetivo. Existe overdose de Não ayahuasca? existe relato de overdose de ayahuasca, pelo que eu expliquei. Não tem como a pessoa tomar 18 litros de ayahuasca. É impossível. Ou seja, se a pessoa consumir somente ayahuasca,
você pode dizer que é seguro que ela não vai virar óbito? Seguro. Seguríssimo. Agora, com os efeitos da ayahuasca, se ela não souber administrar esses... Ela pode virar óbito, ela pode provocar o próprio óbito, é isso? Até com o remédio que você toma lá para dormir, você pode virar óbito. Sim. Então, assim, é uma medicação? É uma medicação. Homeopática. Então a pessoa, ayahuasca é droga? É uma droga. A partir do momento que o seu açúcar é uma droga, que o seu café é uma droga, que tudo é química. Tudo que te tira do teu estado normal. Não, e tudo que você come é química, é uma reação química que está acontecendo. A digestão é uma reação química, a absorção é uma outra reação química, são reações químicas o tempo todo. O que acontece no seu cérebro é uma outra reação química. Então tudo no nosso organismo é químico. Agora, a diferença, e volto lá no começo, entre a cura e o envenenamento está na dose. Então há que se entender essa responsabilidade, o tamanho disso. Né, essa relação aí, então é fundamental isso. Então, Léo, o pessoal no chat está falando que o teu trabalho é muito sério, o pessoal está elogiando bastante aqui o trabalho muito sério do Léo. Boa noite a todos, muito íntegro, Leonardo. O pessoal tá fazendo vários elogios aqui, obrigado, viu? Tá muito legal a movimentação aqui no chat. Inclusive, eu não sei, o Instituto, como que funciona? Por exemplo, o Instituto fica onde? O físico fica onde? Existe na Baixada Santista? Tem alguma coisa aqui que o pessoal pode procurar você? Como que funciona essa parte? Gente tem grupos de desenvolvimento. E aí esses grupos a gente se reúne em determinados lugares, né, com datas específicas e a gente tem um calendário anual. O nosso calendário anual está pausado. Por quê? Porque o chá acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca, não tem o que fazer. Então a gente passa agora por um período de feitio, que é a fabricação do chá, onde a gente reúne um grupo de pessoas, voluntários, que vão ficar 21 dias em um sítio que a gente aluga, as pessoas vão para lá, onde eu vou ensinar as pessoas a fabricar o chá. E nesses 21 dias que a gente passa trocando uma ideia, que a gente passa as pessoas fazendo o trabalho voluntário ali, vamos triturar o cipó, vamos lavar a folha, vamos cozinhar, vamos isso, vamos aquilo. As pessoas entram nesse processo. Esse processo? Depende da quantidade de chá que você quer fazer. Se você for fazer 1 litro de chá, é rapidinho. 1 quilo de cipó com 300 gramas de folha, você vai fazer ali uns 800 ml de chá. Quase 1 litro. Um quilo? Olha, o cipó hoje, quando a gente... Há 10 anos atrás, você pagava centavos. Né? Depois que os americanos descobriram que a ayahuasca é uma ferramenta muito poderosa para tratamento de estresse pós-traumático, isso começou a ganhar popularidade nos Estados Unidos e o governo americano começou a subsidiar tratamento de soldados vindo da guerra com a ayahuasca. O preço foi lá para cima e nos Estados Unidos hoje, na Flórida, tem várias clínicas que aplicam a ayahuasca e que cobram $600 por pessoa. Para a utilização de ayahuasca. Aí por isso que isso cresce o olho do business. Porque como business, cara, isso é $600 por pessoa. Então, essa procura dos americanos em ter ayahuasca disponível porque é um bom negócio, subiu muito o preço nas regiões amazônicas onde a gente busca a matéria-prima. Então, quando a gente pagava lá R$10 o quilo, 5, R$10 o quilo, passou para 50. Então, a gente sofre também com esse sobrepreço da matéria-prima. Você falou que tem esse feitio, né? Que demora alguns a fabricação, dias, a fabricação e tudo mais. Isso. Que eu acredito que deve ter algum ritual para isso também, alguma coisa assim. Existe um líder religioso por trás disso, assim, que você... Que esteja no meio desse processo, assim, olha, tem que ter o pajé de tal tribo para que... Um representante? Um representante espiritual maior, assim, no grupo. Alguém que está ali autorizado pela divindade para poder... exatamente, para conduzir essa pagelança. Exatamente. Existem muitas linhas espiritualistas que têm essa pegada e essa necessidade. O chá ele tem um processo de fabricação que é muito simples, não é mistério nenhum. Então você pegou cipó, folha e cozinhou, só que tem macetes. Então essas linhas espiritualistas que exigem ou que buscam muito essa conexão e tal, esse papel hoje no meu instituto quem faz sou eu. O líder espiritual daquilo ali sou eu. A responsabilidade espiritual ali eu matei ela no peito. E então esse grupo, que é o grupo que eu lidero, é um grupo em que eu, assumi essa função. Mas eu não sou pajé, eu não sou xamã. Agora, existe uma atribuição espiritual envolvida nisso? Sem dúvida. Sem dúvida. E há que se respeitar alguns procedimentos espirituais? Sim. É de boa prática. Qualquer coisa que você vai fazer que envolva questões espirituais, que você tenha procedimentos.
né? E isso é de boas práticas, vamos assim dizer. Então, essa função no meu instituto sou eu que executo, sou eu que faço. Durante a fabricação do chá, a gente tem lá processos. Por que o nosso chá está classificado aí em um chá de excelente qualidade? E eu não estou diminuindo a qualidade de lugar nenhum. Mas você tem, por exemplo, tem um irmão que está assistindo aí, Alex Cordeiro e Bruna, é um casal de pesquisadores que tem um instituto lá, Ayahuasca Ciência, fabricam a ayahuasca para vários institutos. Então, a USP fez um levantamento há alguns anos de várias amostras de ayahuasca pelo Brasil. E tem um negócio que é uma medição de partes por milhão de princípio ativo. Então, quando você pega, na maioria dos casos, o chá tem 1.100, 1.200 ppm. Quando você pega um chá fabricado em laboratório, ele tem 2.500, 3.000 ppm. Então, por isso que eu digo que o nosso chá ele é diferenciado. Ele aumenta a quantidade de partes por milhão, tem mais princípio ativo. O pessoal lá na floresta, o que eles fazem? Pega o caldeirão, bota na lenha, toca fogo e deixa queimar. O chá ele tem a dimetiltriptamina, mas ele tem 3 outros alcaloides. Armina, armalina e tetrahidroarmina. Então, a armalina, ela, assim como a dimetiltriptamina, tem uma temperatura de fusão mais alta. Agora, a armina e tetrahidroarmina são mais sensíveis. Se você passa de 70 graus, ela degrada. E aí, aquele gosto horroroso do chá é clorofila e carbonizados. E aí ele vai carbonizando. É muito ruim. Tanto que no instituto que eu vou, dá uma frutinha. Eles deram uma uva. A gente também faz isso. Verde porque é ruim. As pessoas me perguntam assim, Léo, esse chá tem gosto de quê? Eu falo, tem gosto de morte com terra de cemitério. Exatamente. Mas como assim pega a morte, enfia no liquidificador com terra de cemitério e bate e tenta tomar aquilo. É horrível. É animador, hein? Não coloca um açuquinha, As pessoas me perguntam, falam, Léo, não corre o risco da pessoa viciar nisso? Aí eu dou pra pessoa, toma aqui, vê se você vicia nisso. Não tem. Eu impossível. Não posso dizer que não tem. É impossível. É muito ruim aquilo. É muito ruim. Não, como barato, uma porcaria. Como barato é ruim, o gosto é ruim, não tem nada bom na experiência. Não, tem. O pessoal fala que o açaí tem gosto de terra, né? Você imagina 10 vezes mais o gosto de terra. Só terra. Só terra. É horrível. Aí tem gente que me pergunta, não tem um negócio mais gostoso? Eu falo, tem, a marula. Gosto demais. Trouxe uma garrafa, a gente toma ela toda. Mas não dá a mesma coisa. Não vai dar o mesmo barato. Exatamente. Você vai ficar meio tonto, mas não vai dar o mesmo efeito. Bem, você estava contando, a gente interrompeu aqui, tem mania de interromper o convidado. Especialidade nossa. Especialidade nossa. Você estava contando a respeito da tua primeira experiência. Certo. E uma das coisas que a gente repara bastante, né? Repara não, né? Uma coisa que faz parte do ser humano mesmo. Quando você nasce com 2 programações. Né? A programação, uma delas é ser feliz e a outra delas é sobrevivência. Okay? Então a gente normalmente pergunta às pessoas, né? Tipo, o que você acha mais importante, que o teu cérebro entende como mais importante? A sobrevivência ou ser feliz? Né? Algumas pessoas respondem, uma grande maioria, sobrevivência. Sim. Só que o teu cérebro ele quer ser feliz. Tanto é que ele quer ser feliz que nesse momento que você estava no fundo do poço, a tua ideia era o suicídio. Então, se você tem ideia de suicídio, a sobrevivência não é o primeiro objetivo do nosso cérebro, e sim ser feliz. Então, você procurou no objetivo de buscar alguma felicidade, de tentar encontrar alguma felicidade. E como foi essa tua experiência? O que você encontrou que você falou que foi tão maravilhoso? Você pode descrever para a gente? Vamos lá. Na verdade, Danilo, a gente pode ajustar essa frase sua. Na verdade, a gente às vezes está procurando fugir de alguma coisa. Às vezes a dor existencial é a pior coisa que o ser humano pode experimentar. É a dor da depressão, aí fala, não, isso é porque não tem uma trouxa de roupa para lavar. A gente escuta muito isso, é uma ignorância. Não é uma ignorância. Então, assim, a dor da sobrevivência é algo que se torna, muitas das vezes, insuportável para a pessoa. E a única coisa que ela quer é cessar aquilo ali, ela só quer que acabe, ela só quer que aquilo pare. Então, é baseado nisso que eu me permitia ter essa experiência, e quando cheguei lá, e o xamã, o pajé, que estava conduzindo aquela cerimônia, aconteceu algo sobrenatural. Assim, eu não sabia que tinha determinados talentos ou determinadas capacidades, e aquilo tudo se apresentou de uma única vez, e aí aquilo tudo era muito novo para mim. Assim como a gente estava conversando ali, o Wayne, nos bastidores, que, cara, eu vim de uma formação cristã, você também, a vida toda num determinado segmento cristão, e isso e aquilo, mas ainda assim
Eu nunca imaginei que aquilo fosse possível para um ser humano comum. Você teve medo, Léo? Muito. Mas a diferença do corajoso pro medroso, Zé, não é a ausência do medo. O corajoso, ele sabe que tá com medo e vai assim mesmo. A diferença é só essa. O medroso, ele sabe que tá com medo e ele se fecha. E ele não vai. Ele se acovarda. O corajoso, não. Ele reconhece que tá com medo. Cara, eu tô num cagaço, mas eu vou assim mesmo. Frente. Bora. Então, a diferença da coragem pro medroso é só essa. Ele sabe que tá com medo e vai assim mesmo. E, cara, e aquele negócio? Voltando a repetir o ditado, pra quem não tem nada, metade é o dobro, já não tinha o que perder. Cara, se você já tá pensando em partir da vida, cara, se tem alguma coisa ali que pode me matar, eu vou lá pra ver como é que é. Ah, não, porque é uma experiência de quase morte, então vamos lá. E você acha que muita gente procura ayahuasca nesse momento? No momento em que fala, tanto faz. Então, quer dizer... Não adianta ficar falando para ele, olha, é perigoso, olha isso, olha aquilo. Por isso que ele às vezes acaba indo em lugares ruins. Exato, porque ele não tá nem aí. Ele não quer saber do CNPJ, ele não quer saber de absolutamente nada. Então ele tá por conta do... Sim. Se morrer é lucro. Se morrer, tanto faz. Ninguém vai fazer falta. Então ele tem aquela ausência de felicidade total e ele vai e procura qualquer lugar. Né? E outra, é o objetivo de todas as drogas. Normalmente, quando a pessoa chega nesse momento... É uma fuga, exato. Exatamente. E aí, conta para nós. Aí o que aconteceu? E aí aquilo abriu no campo para mim coisas que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, ou melhor, imaginei que pudesse acontecer com os profetas lá no passado, com pessoas muito especiais, com fenômenos assim, igual do Aladim lá, poderes cósmicos fenomenais dentro de uma lâmpadazinha. Então eu achei que aquilo fosse só coisa de filme, mas quando aquilo se apresentou de uma forma, cara, real, tá acontecendo aqui agora. E é muito importante dizer, a ayahuasca não é uma experiência de inconsciência. Ninguém fica inconsciente. Se você vai num lugar, você toma o chá e ficou inconsciente, alguma coisa não vai bem. Algo errado não está certo nessa história. Porque você permanece consciente. Consciente o tempo todo. No contato com o seu inconsciente, com o seu subconsciente. E com o metafísico. É uma loucura. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, assim... E como administra isso? Aí que tá. Vamos lá. Se você não tem a firmeza ali, de, cara, peraí, eu tô aqui. Então, o que acontece? Você não vai ter acompanhamento é necessário também. Sempre necessário. Tem que ter alguém ali te ajudando a navegar. Essa navegação, eu chamo a pessoa que ela começa nessa jornada de conhecimento através dos psicoativos, de psiconauta. O psiconauta, ele vai se tornar um psiconauta, aquele que consegue navegar nos mares do psiquismo ou nos mares psíquicos, quando ele adquire know-how, sabedoria, inteligência e experiência. Então ele vai se tornar um psiconauta no decorrer do tempo. Ninguém vira psiconauta se vou tomar um chá e agora já estou dominando a parada da psíquica. Não tá. Então bota o seu pé no chão, põe a sua viola no saco. Muita gente me pergunta, depois de uma sessão de ayahuasca, Léo, eu já sou um xamã. Eu esquece essa idiotice, você não é xamã, você não nasceu em aldeia. Então esquece isso. Eu já sou pajé, não é. Então você não vai dar Mas eu vou chamar de piração. Esse momento da piração, você está entendendo... Sob efeito. Sob o efeito da ayahuasca. Como é que você começa a ter os entendimentos que, poxa, isso está sendo bom para mim? Que é chamado de força, né? Eu tenho que sair desse buraco porque realmente estão me mostrando coisas aqui. E o que você viu? Zé, olha, assim, excelente pergunta. Ele até agora não falou o que ele viu. Não, calma, vamos lá. Daqui a pouco vai dar 3 horas de programa. Não falou o que ele viu ainda. É muito particular, foi muito pessoal. Se você também não quiser falar. Foi muito íntimo o que aconteceu ali. Muito do que ele falar pode induzir. Exato, agora você entendeu o conceito do que eu sempre falo nas palestras, do ovo de cuco. Eu preciso te explicar, mas eu não posso te plantar um ovo de cuco. Então fala diferente. Mas vamos lá. Qual era a minha pergunta? Como você sabe que não é apiração? Não. O que você sentiu? Resumidamente, o que você sentiu então, vamos lá. Momento? Você não tem uma experiência de inconsciência, é uma experiência de superconsciência. Você está super consciente o tempo todo. Os seus sentidos vão estar todos ampliados. Isso é muito importante frisar também, que as pessoas saibam. A medicina, o dimetiltriptamina, ele tem esse poder. Ele aumenta as suas percepções. Então, vamos lá. Seu olho enxerga do vermelho ao violeta, certo? Então... as cores infravermelhas e ultravioletas estão fora do seu espectro de percepção. Mas isso não invalida a existência delas. Sim. Se você pegar o controle remoto e colocar na câmera do celular, você vê que pisca. É infravermelho. O seu olho não vê, mas o gato enxerga. Então, se você pegar, por exemplo, o sol, você não está vendo o ultravioleta do sol, mas ele está emitindo, queima a pele, você tem efeitos do ultravioleta. Se colocar uma câmera ultravioleta, você vai ver a radiação. Então, o fato do seu olho não perceber não exclui a existência de frequências. O seu ouvido escuta sons dentro da faixa sônica.
Os sons subsônicos e ultrassônicos você não escuta, mas o cachorro escuta. Então, não é porque os sensores estão regulados para uma determinada faixa de frequência que isso invalida a existência das outras frequências. Para os índios, o mundo espiritual vibra numa frequência que os seus sentidos não percebem. Então, o que acontece durante uma sessão com a ayahuasca, o volume dos seus sentidos vão ficar todos ampliados. Tá. De forma que você perceba cores que não estão aqui, sons que não estão aqui, que você normalmente não ouviria. Só que isso tudo acontece consciente, você não apaga. Sei lá, não, eu tive um apagão e aí tirei a roupa e fiquei maluco. Não, isso não existe, cara, isso não acontece. O que pode acontecer quando isso ocorre são interações medicamentosas, interação, né, às vezes de droga concomitante com... E aí a gente entra para um outro viés aí, que são os efeitos adversos de irresponsabilidade, ou da casa ou da pessoa. Mas o fato é, a experiência em si, pura e simples, é uma experiência de superconsciência. E aí, respondendo a sua pergunta, é a grande mágica e beleza da ayahuasca. Ela te permite, ela te possibilita você sair do campo de observação, que é o olho do furacão, e você, de uma visão externa, se observar no contexto da vida. Então ela te dá uma visão como aquela experiência de quase morte. Você coloca uma visão externa, se vendo dentro do processo e dentro dos processos. Você vive um EQM? Na maioria das vezes você vive um EQM durante a experiência com a ayahuasca. Você tem essa visão externa de si mesmo no contexto. E aí é o que ajuda muito na ressignificação de traumas e no tratamento deles, é você ter um outro olhar sobre aquele problema, sobre um trauma, sobre aquilo que aconteceu, que provocou essa dificuldade que hoje você tem na vida adulta, às vezes vem lá na infância, e uma memória que está suprimida. Então a ayahuasca vai jogar isso para o campo consciente e você vai conscientemente observar aquilo e falar, cara, dar um novo olhar sobre aquilo, colocar luz sobre o que estava na sombra. Eu costumo usar muito esse exemplo. Se você estivesse num cômodo escuro, fechado, tudo apagado, e você começasse a ouvir um barulho muito estranho, qual que é a primeira reação que te dá? Medo. Você vai ficar com medo. Cara, tem um barulho estranho, não sei o que é. De repente uma alma boa acende a luz. Aí você... era o vento que bateu na cortina e estava balançando aqui em cima. Era só isso. Colocou luz, o medo vai embora. Então, muitas vezes o pânico, sabe, a depressão e uma série de outras coisas. É a falta de luz. É a falta de luz, é a falta de conhecimento em cima da razão. Então tem total a ver com o espiritismo. Porque nada a ver com o espiritismo. Porque ele te tira lá do buraco, você começa a enxergar outras coisas. Como assim? Não é você. Qual a relação que você está querendo? Você saiu do corpo, você está se olhando de fora, né? Você está tentando ter um novo entendimento de tudo aquilo que acontecia com você. Isso é espírita ou isso é ciência? Não, isso é ciência. Isso é ciência, pura ciência. Ciência pura. Isso é um fenômeno estudado, inclusive, na medicina. Por isso que chama EQM, experiência de quase morte. Você tem linhas da ciência hoje, da medicina, que estuda só EQM, só experiência de quase morte. Como que isso se dá, sabe? Por que a pessoa saiu? Por que acontece? E outra, onde está essa consciência? Por que acontece? Estou te perguntando. Sim, vamos lá. Você quer saber quimicamente falando? Quimicamente falando, o seu organismo, quando você morre, você tem uma parada cardíaca, o seu organismo ejeta dos pulmões uma substância chamada dimetiltriptamina. A mesma substância do chá. O seu organismo ejeta essa substância para a corrente sanguínea para te dar uma oxigenação. Ou seja, o seu organismo ele é inteligente. Ele sabe que, cara, deu ruim. No grau máximo. Ou seja, defesa? É uma defesa. É a última tentativa do seu organismo de te manter vivo. Uma chance? É uma chance. É a última chance que ele pode fazer para te manter vivo. Ele ejeta essa substância para a corrente sanguínea. Ela vai, é igual a adrenalina, é imediato. Bate no cérebro. Você teve uma parada cardíaca e normalmente as pessoas falam... Se ele não for atendido em 5 minutos, ele vai morrer. Vai morrer. Morte, exatamente. E aí, o que são esses 5 minutos? Esses 5 minutos é a ejeção dessa dimetiltriptamina na corrente sanguínea e ela funciona como um respirador artificial. Ela entra na mitocôndria da célula e vai dar para você, olha, eu sei que faltou oxigênio, mas com essa substância aqui você dá uma reserva. Vou te dar tá na reservinha para você chegar no posto. Na reserva, acendeu o vermelhinho e falou... É isso, é o último esforço do seu organismo de te manter vivo. O ser humano produz essa substância, ele ejeta essa substância em 2 ocasiões. Primeiro, quando a criança respira oxigênio a primeira vez, é ejetado do pulmão dela uma grande quantidade dessa substância. Para quê? Para ativar os sentidos. Lembra que eu falei lá atrás que os sentidos ficam no máximo? Então a criança estava num ambiente protegida de luz, de temperatura, pressão, um ambiente seguro. De repente ela é jogada para um ambiente hostil e o organismo automaticamente já quer saber cadê a mãe que vai me proteger.
libera essa substância e você já viu que a criança recém-nascida ela tem os sentidos todos ampliados? Sim. Qualquer barulhinho ela acorda. Por quê? Porque ela precisa reconhecer a mãe. O objetivo biológico disso é que a criança reconheça a mãe. Então ela reconhece a mãe pelo cheiro, pelo gosto. O DMT. O DMT, ele no recém-nascido, ele já faz... Quando a criança dá aquele berro, ela tá tendo um barato. Ali tá acontecendo uma explosão de dimetiltriptamina. E na mãe, uma explosão de ocitocina. Você imagina, a mãe que acabou de parir o menino, dor absurda, um fenômeno traumático para ela, e ela precisa amar aquilo ali a ponto de pegar e colher aquele ser que acabou de causar nela um trauma gigantesco. Então o organismo da mãe, biologicamente falando, não tem explosão de dimetiltriptamina, tem uma explosão de ocitocina. Na hora que explode aquilo no cérebro, a primeira reação que ela tem é meu amor, e abraça e vira criança, mãe. E vira mãe. Naquele momento. A criança está tendo um barato para reconhecer a mãe. Os sentidos dela estão todos ampliados. Para ela sentir o cheiro da mãe, o gosto do peito, para saber o barulho, para ela reconhecer a mãe por todos os sentidos. Então, a primeira ocasião que o ser humano produz essa substância é no nascimento. E a segunda ocasião que isso ocorre é na parada cardíaca. Na parada cardíaca. Que pode ser a última. Pode ser a última. Inclusive é possível ser feito uma... Se a pessoa estiver indo a óbito, é possível prolongar isso de uma forma artificial? Sim. Hoje você tem... O Reino Unido é o país que mais está avançado nessas pesquisas, tá? No Reino Unido, hoje, você tem lá uma linha de pesquisas que descobriram o sintético, ou sintetizaram, né? O dimetiltriptamina. E ele é utilizado em atendimento de urgência, no SAMU deles lá. Tem seringas. Quando o cara tem uma parada cardíaca, ele já injeta logo uma injeção com a carga maior de dimetiltriptamina no paciente, para que ele resista sem o oxigênio até chegar lá no hospital. Para ele entrar para então ele vai recarregando a reserva dele. Mas tem um limite também de absorção do organismo. Então, eles podem dar uma injeção daquilo ali para prolongar mais uns 10 minutos, que é o tempo dele chegar na respiração. E de repente, se tentar outra, não vai conseguir. Exatamente. Porque vai reduzindo a capacidade de absorção também. Entendo. Então, assim, já se usa hoje no Reino Unido a versão sintética da dimetiltriptamina nesses casos de atendimento de urgência. E é uma substância endógena, o seu organismo produz ela, né, durante a vida, e você absorve também, através da alimentação, por qualquer folha verde que você comer no planeta, tem dimetiltriptamina. Léo, então por que você não usa folha de bananeira em vez da chacrona, por exemplo? A quantidade. Eu precisaria de 2 toneladas de folha, e aqui eu precisaria só de 2 quilos. Você não vai começar a comer salada de alface e achar que vai ter muita dimetiltriptamina. Agora, uma coisa, sempre ouvi também que o tratamento com ayahuasca ajuda as pessoas a abandonarem certos vícios. Sim. Né? Então, quais são os tipos de vícios e que ponto isso pode chegar da pessoa a falar, me livrei, não tô mais nessa? Wayne, isso varia muito de paciente para paciente. É por isso importante esse estudo, essa anamnese, esse acompanhamento. Mas vamos lá. Todo vício, toda dependência, existe um caminho neural, sabe, que atende a esse vício. Então a pessoa tem lá um pico de prazer quando ela ingere determinada substância. Para chegar nesse pico de prazer, teve um caminho neural, ou seja, tem uma memória que ficou registrada, que é o pico, registra a memória, noradrenalina, emoção e euforia. Bom, registrou a memória, quimicamente. Toda vez que a pessoa tem um rebote, dependendo do que ela usou, ou seja, ela saiu da euforia e foi lá para o buraco da depressão, automaticamente o cérebro já mapeou aquele caminho, ele sabe, olha, se for por aqui, você sai do buraco. Então ele já vai buscar aquilo de novo como forma de recompensa. Determinadas substâncias vão criando... Lembra lá na roça do caminho de vaca? Você vai passando no mato, vai passando no mato, vai passando no mato, daqui a pouco não nasce mato mais, virou um caminho. Virou um caminho. É o caminho de vaca. O cérebro funciona do mesmo jeito. Então, determinadas substâncias vão criando caminho de vaca no cérebro. E aí é difícil da pessoa se libertar. A nicotina, o álcool, vários outros, drogas mais pesadas. Por que a ayahuasca, ou não só a ayahuasca, o DMT de uma forma geral, é uma ferramenta muito poderosa no tratamento disso? E aí é muito importante que as pessoas entendam que eu não estou falando de terapia de substituição, tá? Acontece muito em clínicas de recuperação de dependentes químicos e o cara, por exemplo, ele está lá viciado no crack. Aí tira o cara do crack e coloca ele com cannabis. Por quê? É a contenção de danos. Vai fazer menos mal ele ficar com a cannabis do que ficar fumando pedra.
Então, a ayahuasca não é uma terapia de substituição. A gente está falando de remissão mesmo. Então, ele por um tempo vai ser estudado o caso desse paciente, ele vai usar, seja microdoses, seja doses periódicas, cada caso vai ser estudado e vai ser prescrito de uma forma diferente. Então, vamos lá. Você está dizendo que se uma pessoa tiver um membro na família que use crack... Sim. Ele pode recorrer ao ayahuasca que ele vai ter um resultado positivo? Pode. Depende muito do caso. Então, eu tenho pacientes que só com ayahuasca... Eu tenho vários pacientes que se recuperaram do crack com ayahuasca. Em quanto tempo, Léo, isso? Depende do paciente. Então, tem gente que fuma... o cara que fuma crack há 5 anos, dificilmente com uma sessão ele vai ficar livre do crack. Dificilmente. Mas quantas Por quê? sessões? Porque o caminho de vaca está muito marcado. Então, para eu poder refazer aquela trilha neural ali, apagar aquela memória, demora um certo tempo. E é por isso que, nesse contexto, para determinados tipos de dependência, eu não uso a ayahuasca. Eu utilizaria outras medicinas que são até 700 vezes mais potentes que a ayahuasca. Que daria um resultado mais rápido. Por exemplo, o Mike Tyson. O Mike Tyson é um caso emblemático que era dependente de heroína. Sim. O Mike Tyson ficou livre de heroína com 8 sessões de uma medicina extremamente potente. E com acompanhamento periódico, ou seja, com microdosagem de ayahuasca. Então ela foi um coadjuvante num tratamento hard. Então eu tenho pacientes de crack, por exemplo, que saíram com ayahuasca. Já tenho outros pacientes que fumam há 10 anos. Cara, esse cara dificilmente vai sair só com ayahuasca. Eu preciso dar um choque no cérebro. Eu preciso reprogramar o cérebro desse cara, quimicamente falando. É possível? Muito possível. Então, nesse caso é que assim, há que se chamar muito a atenção da sociedade de uma forma geral para observar. Por quê? Porque os resultados, Danilo, são muito expressivos para ser ignorados. Então, assim, eu tenho histórico de muitos pacientes recuperados do crack. Isso é um problema de saúde pública. Sim, e como a medicina vê isso? Com um preconceito muito grande. E aí hoje assim, é um trabalho de formiguinha, muito ingrato, de você transformar o pensamento de uma comunidade médica que às vezes está um pouco fechada. E é por isso que a gente precisa, e aí eu volto sempre no ponto, a gente não pode divorciar a ciência da espiritualidade. A gente precisa trazer a ciência para dentro do que a gente está fazendo. Então é muito importante que se entenda e que se pesquise, e sabe, que invista-se em pesquisa, porque o potencial tem. E a gente já sabe que ele funciona, só que precisa dessa validação. Mas será que o interesse econômico numa situação dessa não pesa mais um pouco? Por exemplo, para que eu vou ter um negócio que vai curar tão rápido se eu tenho medicinas que podem dar mais lucro? Se eu posso alugar minha clínica, mas aí que tá, mas aí que tá. Olha o índice de resultado. O resultado é pífio. Você vê as pessoas que conseguem... O índice é muito baixo. O cara volta o tempo inteiro. Eu tenho um amigo que sofre demais com o filho dele. Ele vai buscar o filho dele. Às vezes é triste. Você conversa com ele, te dá uma coisa muito triste, assim. Uma pessoa que, né, ele tá perdido numa situação dessa. Ele não consegue. E você tem casos, assim, de pessoas que estavam meio que desenganados. Totalmente desenganados. E aí, nesse caso, chega um momento que a pessoa fala nem a droga, nem a ayahuasca. Tipo, tô livre de tudo. Isso é um caminho natural. Das medicinas homeopáticas, o caminho natural é esse. Então, como eu disse antes, não é uma terapia de substituição. A pessoa vai começar um protocolo, sabe? Um protocolo assim, quase que médico mesmo, né? Sim, e ela vai fazer um uso e tem ela, ali... Terminando, ela não vai ficar viciada em ayahuasca. Não existe vício em ayahuasca. Fica aquela coisa, trocar 6 por meia dúzia, que é um argumento que, inclusive, a indústria farmacêutica pode falar. Você vai trocar um pelo outro, então... Então, usa o que é legal. Não, mas aí nesse caso, não. Então, assim, não só de crack, mas, por exemplo, eu tenho pessoas, tabagista, o alcoólatra, são problemas também de saúde pública. Sim. E a gente consegue resetar, literalmente resetar o cérebro da pessoa. Para ela não precisar mais, porque a parte química ela é relativamente fácil de você compensar ela. Você dá uma explosão no cara, ocitocina, você compensa ele, resveratrol, melatonina, você começa a regular o cérebro dele, quimicamente falando, de uma forma mais saudável. E aí, num decorrer de um tempo que eu acho muito curto, você pegar 6 meses para uma pessoa que está há anos na dependência, é muito curto isso. E com o resultado que no final desses 6 meses a pessoa se livrou completamente da dependência. Existem casos que foram tratados e que voltaram a usar? Claro que existe. Isso é óbvio. Tem a parte que é a contrapartida da pessoa. E, cara, e se o cara descobre que aquilo ali limpa ele por um tempo? E, sabe, e ele... agora eu já sei o caminho, já sei o caminho das pedras. Aí é um negócio que eu chamo de ele fica sem vergonha. Aí quando o cara fica sem vergonha, aí é difícil. Mas nesse momento, se ele
Ele consegue curar novamente? Ele consegue. E aí ele fica um tempo limpo, e aí ele pega... Cara, e aí é o problema que é o vício comportamental. E aí que entra o acompanhamento psicológico e espiritual. Toda dependência, Danilo, toda ela, isso é... Cara, toda dependência, ela tem uma origem em algo espiritual. Toda dependência. Então, você pega alguma clínica, algum tratamento que só vai tratar a parte química, fatalmente aquilo vai ter uma recaída. O que você chama de espiritual nesse momento? Primeiro, a parte de ressignificação, que é a parte de autoconhecimento. Então, o espiritual você chama esse autoconhecimento. Começa com o autoconhecimento. Não existe um caminho para o desenvolvimento espiritual que não seja o autoconhecimento. Passa necessariamente pelo autoconhecimento, é a autodescoberta. Que talentos que você tem? Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. Cara, quem é você de verdade? Sabe? Tirando toda a máscara, tudo aquilo que se apresenta para a sociedade. Eu sou o Danilo de sei lá quantos anos, do signo de Aquário. E são só máscaras, filtros que você se apresenta para o mundo. Mas se eu tirasse isso tudo, isso aí é do ego. Isso é só da personalidade. Se eu tiro todos esses filtros, esses sets, essas escolhas e deixo só a essência, o que sobra? Aí muita gente que dá tela azul. Não sei o que sobra. Essa que é a investigação. Essa é a pergunta que a gente faz. Essa é a descoberta que a gente quer estimular nas pessoas. Quem é você de verdade? Qual missão você tem nessa terra? O que você veio fazer aqui, irmão? Você veio aqui só nascer, crescer, reproduzir, ganhar um monte de dinheiro e morrer com dinheiro no banco? É esse o seu objetivo? É o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Para a evolução da humanidade? É isso? Então, assim, peraí. Então, vamos pensar um pouquinho esse legado seu, que ele está muito pobre, está muito pequeno. Você descobriu o teu legado? Cara, o que eu faço hoje está intrinsecamente ligado com o meu objetivo de vida. Perfeito. Despertar consciências. É despertar as pessoas, despertar a humanidade, puxar a evolução da humanidade um degrau acima. Você pode dizer que você teve um chamado, então, há 12 anos atrás? Sim, com certeza foi isso. E aí, voltando lá na experiência, abriu-se a visão. Então, tem gente que vai para a experiência de ayahuasca e fala assim, eu não vi nada. A pessoa, às vezes, não tem esse fenômeno psíquico nela. Ou seja, isso é um dom que vem, que nasce com você. Então, capacidades mediúnicas, né? E aí tem públicos que ficam ofendidos quando você usa essa palavra, mediúnica. E eu sempre gosto de esclarecer isso. Médium é só a pessoa que está no meio. É só isso, é só uma terminologia. É quem está mediando alguma coisa. Todo ser humano é. Ele está mediando o físico e o espiritual. Simples assim. Então, todo mundo tem algum grau. E todo mundo tem alguma capacidade, algum dom. Então, num determinado segmento chama de dom. No outro segmento vai chamar mediunidade. Mas o fenômeno é o mesmo. Só é uma questão semântica, muda o nome. Só isso. Então, tem pessoas que veem coisas, parecendo que um filme, abriu uma tela na frente dela e ela tá vendo, parecendo que assistindo um filme. Tem gente que não vê nada, tela preta, mas escuta um monte de coisa, fica o tempo todo ouvindo. Mas você tem que ir preparado para isso, numa sessão de ayahuasca. E para não ter nada, inclusive. E para não ter nada, porque não adianta você criar uma expectativa. E ela ser frustrada. Né? Eu, por exemplo, eu comentei, eu sempre fui muito cético para tudo. Então eu falei, se eu for lá e não ver nada, para mim, ok, tudo bem, não tem problema. Eu vou ter um enjoo, alguma coisa e vou sair lá, mas valeu a experiência. Mas tem gente que vai para falar, não, pelo amor de Deus, eu tenho e não tem. Existe esse caso. Ou também ele cria uma expectativa tão grande que depois ele acaba produzindo um fenômeno que mental. Na realidade ele que produziu aquilo. Por isso que o Léo não falou da experiência dele em detalhes, para que não induzir. Para não induzir. O ovo de cuco que as pessoas... E é normal do ser humano. Ele, cara, a experiência do cara foi incrível. Teve isso, então eu vou ter também. Ele viu isso, ele viu aquilo. Quando ele vai, ele começa, sabe? Nossa, acho que eu vi também. Acho que eu vi também. É a mente o tempo todo. E nosso objetivo é exatamente desconectar essa mente que fica tagarelando. Então você não acha interessante que esses relatos pessoais sejam divulgados? Porque induzem ou não? Porque podem induzir, sim. Uma linha tênue que divide essas duas coisas, Danilo. É bom até certo ponto, sabe? E aí é prejudicial também até certo ponto. Porque cria uma expectativa. Porque cria. Eu tenho amigos que foram... Só te interrompendo, Danilo. Eu tenho amigos que foram... E teve um momento que ela falou assim, nossa, eu tomei ayahuasca e aí depois eu me ajoelhei no chão e eu vi a grama e aí eu vi uma borboleta e da borboleta saiu um olho. E eu vi o olho da terra. E ele olhou pra mim e eu falei, cara, nossa. Que viagem que é essa? Que viagem. Isso daí é uma coisa meio Woodstock, inclusive, né? E aí você fica com aquilo na tua cabeça, né? Sim. Fala, se isso não acontecer comigo, o problema tá comigo, né? E se acontecer,
Pô, será que ela tava precisando daquilo, né? Você entra numa piração numa dessa. Eu morei numa rua onde só tinha maluco, né? Parecia Walking Dead. Não vou falar o nome da rua. E de vez em quando a gente deparava com algumas pessoas comentando: caramba, bicho, você precisa experimentar tal coisa, cara. Você vê elefante rosa, você vê um buraquinho pequenininho, aí você pega impulso, quer pular o buraquinho. Eu ficava olhando para aquilo, eu era moleque, garoto novo, eu falava: meu, só tem gente doida. Então, é mais ou menos isso. Não é legal você contar a tua experiência, que a pessoa vai ficar tentando espelhar e imaginar. Não, e outra, e às vezes a pessoa já vai acaba pensando, né? A pessoa acaba, por exemplo, se ela vai com esse intuito, se o intuito dela no sentido de uma diversão, ela acaba se frustrando porque pode ser que nada, e ela acaba abrindo caminho para procurar outras drogas. Sim. E aí, de repente, agora eu consegui ter, mas só que ela conseguiu ter uma coisa completamente diferente daquilo que ela... propósito. E que pode levar ela para um buraco. Que pode levar ela para o buraco. Sim. Um buraco de depressão, ou um buraco de dependência, ou um buraco, cara, que dificilmente você se recupera. Como é que nós estamos aí? Como os telespectadores aí, Wayne? Como é que tá? Então, olha, eu vou te falar uma coisa. Sabe podcast. Quantas pessoas, as 1.100 pessoas 1.100. Hoje vendo o nosso podcast aqui, ao vivo e a cores, muito legal. Segundo podcast. O segundo podcast chegou... Parabéns para nós. Né? Chegou podendo, né? Chegou podendo, muito legal. Falando para todas essas pessoas que estão aqui, inclusive, nós temos o nosso Instagram também, Podcast Oficial, então dá um pulinho lá, porque todos os links e os recortes daqui dessa nossa entrevista com o Léo estarão lá no nosso podcast oficial no Instagram, e os recortes também estarão no YouTube. Então, já que você está aqui, aproveita, se inscreve, né? Vai lá e no sininho, porque toda semana vai ter uma novidade para vocês lá. Então, muito bacana, vamos que vamos, porque as conversas aqui são desse nível, tá? E eu vou só bater mais uma tecla que eu acho importante. Eu vou entrar aqui numa discussão do contexto urbano. Okay. Porque o que acontece? A ayahuasca, ela estava na selva. Certo. Ela é restrita às tribos. Então, quando você queria realmente se aproximar, você teria que ir até lá. E depois ela veio e atingiu esse contexto urbano. No contexto urbano, acabou que é bem diferente do que tem lá, né? E essa necessidade que você tem, ou seja, você aqui tem mais condições, porque você tem o SAMU, que vai te auxiliar, você tem isso. Agora, pelo que eu vou te perguntar em relação à lei, ela obriga, por exemplo, que você tenha, num atendimento, que você tenha um médico, que você tenha, às vezes, um psicólogo, um terapeuta, uma pessoa que vá poder encaminhar, que vá poder chegar para a pessoa e dar uma orientação, ou isso não é necessário? Como é que a lei funciona? Olha, o entendimento da lei é que a igreja, ou o centro, ou o instituto, ele é responsável por aquilo tudo. Eu vou te dar a minha opinião particular. A minha opinião particular vai muito de encontro ao que eu já ouvi o Niso falando. Cara, não pode ser de qualquer forma, não pode ser no oba-oba, não pode ser assim à torta e à direito. Então, como boas práticas, toda vez que eu vou fazer alguma sessão que tenha a partir de um número X de pessoas, é de boa prática, é de bom alvitre que você tenha um profissional médico. Porque você não sabe a eventualidade, por mais que a gente filtre as coisas, que a gente faça uma anamnese rigorosa e... você corre o risco de ter ainda algo, sabe, um fator ali, uma variável que não estava sendo contada na equação. Vou te dar um exemplo disso. O Zé Ricardo, shows, quando você vai fazer shows. Qual o problema que você tem com bombeiro? Qual o problema que você tem? Você não tem que colocar uma ambulância lá? Você não tem que colocar tudo isso? Se eu não colocar toda uma estrutura para atender aquele determinado show, o evento não acontece. Eu tenho que ter um posto médico, bombeiro, segurança, enfim... todo um amparato, porque eu fico corresponsável por qualquer situação adversa que aconteça. E por que não na ayahuasca? E por que não na ayahuasca? Por que não? Boa pergunta. Uma boa pergunta. E que deveria ser feita. E há que se examinar essas situações todas. Eu tenho vários médicos dentro do meu grupo, pessoas que conheceram a ayahuasca e descobriram muito potencial de cura. Vários médicos mesmo. Então, assim, sempre que vai ter algum evento maior, por boa prática, eu sempre gosto de deixar um médico por perto. Cara, nunca precisei. Então, assim como lá atrás, na minha primeira experiência com a ayahuasca, eu botei uma mochilinha, coloquei uma muda de roupa, uma cueca, uma toalha, falei, vai que, sei lá, eu passo mal, que eu faço alguma coisa na roupa. Prevenção. Nunca precisei usar, mas sempre levei.
Nunca é demais. Então a gente também não faz um show esperando que aconteça um acidente. Aconteça nada, mas é necessário. É necessário. Então, dependendo da quantidade de pessoas, sim. Agora, se é já um evento menor, pequeno, assim, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, que a gente aposta mais nos núcleos pequenos, é mais fácil de você conversar com as pessoas, de você fazer uma anamnese criteriosa. Cara, você senta ali e conversa com a pessoa. Se tem 10 pessoas, é um tratamento. Se você tiver 100 pessoas, desculpa, você não vai conseguir. É Mas, difícil. Léo, na mídia, desde quando a gente ouve falar de ayahuasca, eu nunca vi nenhum caso que teve que o SAMU, um helicóptero ou alguém correr na Amazônia para socorrer um índio ou um xamã. Não existe, né? Você pode ter tido problemas locais e foram resolvidos. Ali mesmo. Ou não. Ali mesmo. Mas primeiro ponto, o índio não toma antidepressivo. Então, o risco de uma interação medicamentosa ali é zero. Zero. Isso não existe. Só na planta. Né? Só na planta. Agora, só na planta. Outra coisa, o sistema que eles usam de fabricação, a beberagem que eles utilizam, aquilo é utilizado há mais de 1.500 anos. Eles têm esse conhecimento. E o teu instituto procura seguir mais ou menos... Sempre isso. A gente veio... É por isso a importância de você unir esse conhecimento empírico com a ciência. E as duas coisas precisam caminhar juntas. E aí a ciência... O engenheiro químico, desculpa o índio, mas o engenheiro químico, ele sabe de coisas que o índio não sabe. Exato. Então, por exemplo, ô índio, deixa eu te falar, você está triturando aqui, ou você está carbonizando um princípio ativo que ele degrada em 70 graus. Se você diminuir a sua fogueira, o seu chá fica melhor. Perfeito. Então, assim, procedimentos químicos, de químicos, né, de engenharia química na fabricação de algo que é um conhecimento natural da floresta indígena. Você pode unir as duas coisas e ter um melhor proveito, o melhor dos dois mundos. Eu não posso tomar nada que engorda, né? Então, nós temos que ler a bula. Assim, com uma certa similaridade, né? Nós temos aqui na Baixada aqui o deputado estadual Caio França, que ele conseguiu, com muito trabalho, muita dedicação, incrível. Uma luta danada, ele conseguiu a aprovação da cannabis pelo SUS. Uhum. Então, por exemplo, hoje a cannabis é aplicada em pacientes e o SUS que subsidia essa aplicação, né? E por que não isso também com a ayahuasca em relação ao SUS, em relação a ser uma coisa um pouco mais regularizada? Você acha que cabe esse tipo de... Danilo, não só cabe como deveria, sabe? Isso deveria ir para uma discussão numa esfera... Esse é o caminho que o meu instituto hoje procura percorrer, inclusive. É o caminho de, cara, a gente precisa adicionar nos dispositivos legais algumas coisas. Por exemplo, o uso terapêutico. O uso terapêutico ele não está previsto na regulamentação. A gente utiliza o contexto religioso, que é o que a lei permite. Mas o contexto terapêutico ele é um outro universo a ser explorado. Quer dizer, ele acaba sendo marginalizado esse contexto. Sim. Que é o maior objetivo... Ele é marginalizado? Exatamente. Você acaba acontecendo uma distorção de objetivos ali. O que é mais precioso que pode acontecer acaba sendo marginalizado. E então há que se fazer essa discussão e concordo plenamente com isso. Parabéns ao deputado, porque é uma jornada se lutar contra preconceitos, contra, construções, contra uma série de coisas. Principalmente o preconceito. Muito grande, muito grande. Então, a falta de conhecimento é que produz esse preconceito. Então, tem várias áreas da sociedade. Eu sou hoje terapeuta de muita gente famosa. Então tem um monte de, parlamentares em Brasília, senadores, deputados, ministros, generais de exército que tomam ayahuasca. Só que não podem falar, porque o ambiente que estão inseridos é hostil a esse determinado assunto, a essa pauta. Mas ele precisa da medicina. Então tem várias autoridades que hoje devem a vida da esposa ou do filho, ou o dele mesmo, ao tratamento que foi feito. Então hoje eu consigo hoje esse apoio de uma certa forma dentro das casas, né, tanto do Congresso, da Câmara quanto do Senado, porque doeu na carne. São sensíveis ao assunto porque, cara, se o remédio já não está funcionando mais, ou seja, se está sendo só um paliativo, por que não? Sabe? E aí esse por que não entra uma busca de para quem que eu vou agora?
Quem que eu procuro para isso? Então eu faço isso há 8 anos, Danilo, que eu aplico a ayahuasca e outras medicinas em várias autoridades do país. Pastores famosos que estão aí, igrejas gigantescas e tudo, mas que não pode contar para a igreja que toma ayahuasca. Jamais, porque a membresia não entenderia, né? Como não seria bem visto. Ah, não, isso aí é uma pagelança indígena, espiritismo. Então são muitas crendices, muitas construções que acabam trazendo essa visão de conhecimento. É falta de conhecimento. Eu era um ignorante total em relação à ayahuasca. Sim. Eu só ouvia falar. Sim, e essa falta de conhecimento é que produz essa visão, e é triste isso, e é difícil. E é contra isso que a gente vai batendo, sabe, o tempo todo. Calma que não é assim, calma que não é assim. Vem cá, deixa eu te explicar. Então, para alguns grupos, por exemplo, a questão semântica é muito importante. Você fala, vou te dar ayahuasca, aí o cara não quer. Aí você fala com ele, eu vou te dar uma medicina da floresta. Ele, isso eu tomo. Então, eu já tive casos assim, um pastor altamente depressivo, e aí eu vou abordar um tema aqui extremamente difícil de abordar. Em 2016, tem uma instituição que ela participam vários pastores e comunidades evangélicas do Brasil inteiro, uma instituição muito grande. E em 2016 tiveram 8 suicídios de pastores. E a igreja não tem resposta para isso. Ah, não, isso é demônio. Calma lá, irmão. Depressão leva isso. A ausência da felicidade. Calma. A carga emocional que esse camarada ele recebe, carrega, é muito grande. Ele tá lá para resolver bucha. Exato, ele só pega o pior que tem. E muitas vezes ele não tem com quem, sabe? Compartilhar. E precisa, exatamente. Quem guardará os guardiões, né? E então, em 2016, 8 suicídios de pastores. Só que isso não é noticiado. E não é bom que seja, porque causa desespero na comunidade. Sim, cara, se o pastor, que é o cara que está mais próximo de Deus na cabeça da igreja, que é o cara que está me pastoreando, que é o cara que está me pastoreando, ele que cuida da minha alma, suicidou, o que vai sobrar para mim? Então, assim, em 2016 eu recebi um convite e aí comecei a tratar esse público, né? Um público extremamente necessitado, mas que tem um preconceito muito grande. Então, percebendo essa nuance, essa dificuldade que eles tinham de se permitir, eu readaptei o nome. E aí, cara, vamos fazer uma dinâmica. Você vai tomar uma medicina da floresta. O cara, medicina da floresta pode. Aí ele pega e vai lá e toma e tal. Você não fala o que é e o cara toma. E tá tudo certo. Perfeito. Só mudou o nome, ele tomou. Se colocou a ayahuasca, ele não toma. Então a gente troca o rótulo e tá tudo certo. Léo, poxa, acho que o papo foi muito construtivo. E uma coisa que a gente vai, de repente, tentar fazer, entrar em contato com o deputado. Eu estava pensando aqui, mas de repente pode entrar em contato com o deputado Caio França. Talvez, ele, dependendo da agenda dele, ele pode fazer parte de uma discussão nesse sentido. Por que não também a ayahuasca no SUS? Né? Por que não? De repente pode ser uma saída. Eu não entendo muito, você é um professor disso, mas pode ser uma coisa que a gente leve à frente, né? Vamos ver. De repente, são sementes que acabam nascendo. E que a gente, esses anos todos, vem aí, sabe? E batendo e, sabe, levando arduamente essa mensagem e desfazendo conceitos, preconceitos. E é natural ter medo do desconhecido. Claro, é natural. Tudo que é desconhecido provoca. Quando você já tem um certo medo do desconhecido, como o Zé falou, e ainda vem informações equivocadas. Exato. Que é o que na maioria das vezes acontece. Só chega pra gente a informação torta. Exato. Hoje a gente está aprendendo exatamente com o professor do que se trata. Fez sentido para você? Perfeitamente. Então fez sentido para todos. Fez sentido para todos. Eu vou te fazer uma última pergunta. Ok. Léo, com essa tua experiência, com toda aquela bagagem que você já teve, com todos os casos que você já atendeu, no que você acredita? Danilo, eu já... essa pergunta me foi feita e eu gosto muito dessa linha de raciocínio. Eu acredito de verdade que já passou da hora do ser humano deixar a mediocridade de lado. Eu acredito de verdade que já passou da hora da gente usar mais capacidades que a gente tem cognitivas e cerebrais. O que eu acredito de verdade é que já passou da hora do ser humano que está estagnado há milênios, num patamar evolucional, como o Homo sapiens sapiens, que a gente alce novos voos, que a gente suba um degrau na nossa evolução. E as medicinas da floresta são um catalisador para esse processo, ou seja, elas permitem que você consiga desbloquear determinados talentos, determinadas capacidades. E isso puxa a corda da evolução para um patamar acima. Eu acredito de verdade que o Homo sapiens sapiens ele pode se tornar o Homo sencientes. O Homo sapiens sapiens é o homem que sabe que sabe.
E o que fez nesses milênios todos com o saber que sabe? É preciso que a gente suba um degrau na evolução e nos tornemos o homo sencientes, o homem ou humano que adquiriu sabedoria. Então, nesse sentido, é nisso que eu acredito, que as medicinas podem ser um catalisador para esse processo importantíssimo de evolução. E a nossa missão como Instituto é criar essa massa crítica de consciência desperta para puxar essa evolução da humanidade um degrau acima. É nisso que eu acredito de verdade. Excelente. Falou tudo, né? Muito Falou bom. tudo. E me fala uma coisa, aonde as pessoas podem te encontrar, né? Onde fica o Instituto? Enfim, eu quero ir lá no Instituto. Okay. Como que eu faço para ir lá? Nosso Instituto hoje ele é um instituto filantrópico, né, sem fins lucrativos, enfim. E há que se entender as dificuldades que o trabalho voluntário ele imprime, que ele nos obriga. A gente não tem uma sede física, mas a gente tem vários núcleos de desenvolvimento, onde a gente faz as sessões e tal. Em São Paulo, a gente atua em 2 lugares. A gente tem um grupo em Cotia, Itapevi, Cotia, Itapevi, ali, naquela mesma região, que é um grupo que está se desenvolvendo, onde eu estou desenvolvendo ou formando pessoas para fazer a mesma coisa que eu faço. Nesse trabalho responsável, nesse trabalho consciente. Tem um grupo em Osasco, também se desenvolvendo lá. A gente está começando um trabalho muito incipiente no centro ali de São Paulo, na região da aclimação, na clínica de um amigo. A gente está estudando ainda a viabilidade, a possibilidade de talvez esse ano ainda a gente colocar isso para rodar. Eu tenho um grupo pequeno em Curitiba, tenho um grupo em Floripa, tenho um grupo grande em BH, que é de onde eu venho, há mais tempo lá, então obviamente um grupo maior em Belo Horizonte, tem um grupo pequeno em Brasília e tem um grupo grande também em Palmas, no Tocantins. Então são esses os lugares. E você não pensa em trazer um braço para a Baixada Santista? Ô, Danilo, se dependesse de mim, eu teria um braço do Instituto em cada cidade desse país. Esse é meu objetivo. Mas pelo menos um em cada estado é fundamental. São Paulo é um que, assim, rapidamente a gente já está abrindo outros núcleos. Então é uma ideia, assim, nossa. Baixada Santista nós temos aí praticamente 1 milhão de habitantes. Sim, é um outro estado isso aqui, quase. 9 cidades. Então assim... Na temporada chegando a triplicar. Eu digo isso por quê? Porque a gente escuta que existem outros estabelecimentos, né? Sim. E pode ser que tenham vários sérios, né? Sim. Porque como a gente não tem contato, a gente não tem conhecimento, não sabe, não tem conhecimento a respeito. Mas assim, é bom que tenha realmente algum local que a pessoa possa confiar de verdade, né? Sim. Que possa ter uma às vezes o que impede a pessoa, às vezes é o contexto religioso, que é o que mais é difundido. Então ele vai numa casa, aí a casa tem uma linha ali espiritualista, espírita, e não combina e não combina muito com o que ele acredita. Aí ele deixa de ir. Então a gente resolveu descolar dessa identidade religiosa, xamânica. Cara, mas baseado na lei, vocês seguem o contexto religioso. Que a lei, exatamente, o que a lei preconiza. A gente temos ali o que a lei exige, está cumprido. Então, beleza. Eu posso agora... Mas você toma esses outros cuidados, que claro. É terapia, medicina, acompanhamento médico, esse outro muito cuidado. Importante isso. Então, a pessoa que ela... não, mas eu queria ir num lugar que não fosse religioso. Então, aqui, você está no lugar certo. Não tem um contexto religioso específico. Um contexto genérico. Todas as religiões são aceitas. Todas são muito bem-vindas. Até quem não tem religião. Até quem não tem. Léo, você já foi questionado de forma agressiva por algum policial? Sim, boa pergunta. Teve problema na justiça em relação ao não conhecimento? Tipo, rapaz, o que é isso aí? Boa pergunta. Que plantinha é essa aí? Sim. Foi buscar lá da... primeiro a gente não anda com planta, né? A gente anda com a bebida pronta. A lei me permite, né? Por exemplo, outro dia me fizeram uma pergunta assim... um dependente químico, inclusive, falou: Léo, ibogaína, você conhece? Eu falei: conheço. É uma planta da África, que é a iboga, né? Que o princípio ativo dela é ibogaína e é utilizado para tratamento de dependentes químicos, mas ela está dentro de um espectro que ela não tem tanto resultado. O resultado dela é menor, sabe? Ele deixa muito a desejar. É uma substância controlada, proibida no país, tanto a planta quanto a substância. Ele falou assim: não, mas ela é muito boa. Eu falei: você conhece a ayahuasca? Ele: não conheço. Mas você conhece a ibogaína? Conheço. Como é que você conseguiu ela? Não, foi um chegado meu que trouxe não sei o quê, parará, e piriri, pão duro e rosca seca. Eu falei: cara, o negócio, a diferença da sua substância para a minha é que se eu pegar uma caixa d'água de 1.000 litros, colocar em cima de uma carretinha e eu sair do Rio Grande do Sul e for parar lá no Acre com ela, eu posso passar em todas as barreiras policiais desse país que eu tenho documentação para andar com aquilo.
permissão legal para andar com aquilo. Posso aplicar aquilo nas pessoas. Inclusive exportar para países onde ela é permitida. Se você estiver andando e passar numa blitz, você estiver com 1 grama de ibogaína no seu bolso e na passagem a polícia te revistar e você tiver com 1 grama de ibogaína, você vai preso. Tráfico internacional de droga. A diferença é só essa. Eu posso andar com 1000 litros, você não pode andar com 1 grama. Sim, aí ele, eu não tinha pensado nisso. Então pensa por esse lado. Por isso fantástico. O Instituto lhe dá essa instrução. Bem, como é que terminamos aí? Para quem quiser seguir o Instituto no Instagram, é Instituto Alfa Brasil. Alfa com PH. Tudo junto. @ tudo junto, Instituto Alfa Brasil. E o teu Instagram é? @leosantana.alfa, com PH também. .alfa, exatamente. Então, para quem quiser. O seu Instagram é? O meu é José Ricardo 019. O 019. É, 019. Ainda é um mistério, porque aqui é 013, mas só o Léo só o Zé sabe que é 019. O meu é o Wayne Maciel, para quem quiser me seguir lá no Instagram também, Wayne com I, W-A-I-N-E Maciel. Vai lá que tem várias informações a respeito para o público 50+, enfim, muita coisa interessante para você que não manja nada de Instagram. E eu dou esses toques para vocês lá. Eu sou esse cara que não manja nada do Instagram, tá, Wendy? A pessoa entra lá e fala assim, cara, que Instagram é esse? Eu falei, eu sei. O meu Instagram não reflete a autoridade que a gente tem no offline. Mas isso está sendo trabalhado. Então, vocês me desculpem, mas está sendo. A gente está dando o melhor que a gente tem, o melhor que eu consigo. E já tem pessoas agora começando a cuidar disso. Graças a Deus, não precisa ser eu mais. Muito bom. E o Instagram do Danilo? E finalizando, quem vos fala é eu, Danilo Crossi. É o meu Instagram. E estamos aqui também na construção. Vamos fazer o trabalho, né? E vamos tentar trazer o máximo de informação para as pessoas, que a gente faz isso com prazer, né? Vamos ver se a gente consegue levar o Lindmar lá no Instituto. O Lindmar também, entendi. Lindmar. Vai ser pajé, vai ser pajé. Ele já tem cara de pajé, né? Aproveitar e agradecer aí o Lindmar aí pela força. Obrigado, o Max, Lindmar, que não está presente, né? Essa equipe técnica fantástica que o podcast começou. Tem sua segunda também, edição, né? já do podcast. Opa, apoiador aí, agradecer o Terraço, né? Terraço Shop, lá na Ilha Pochá. Agradecer a Kibon, nossos amigos aí da Kibon. E é isso, Rádio né? 98. O Grupo Mussi, né? Grupo Mussi Mussi Comunicação, que tem a Rádio 98, a Hot 98, a RTL e a Massa FM, onde nós estamos aqui hoje com o podcast. É isso aí, pessoal. Muito bem. Obrigado a todos e encerramos mais uma edição do nosso podcast. Até semana que vem. Tchau, tchau.